Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 76. O apartamento seguro. Carlos, Saga e Joona estão seguindo pelo corredor comprido até o quartel-general do Sapo. Werner Zanden já está esperando por eles e, sem saudações desnecessárias, fala no instante em que a porta é fechada. Clara Olofsdotter, do escritório da Promotoria Internacional, está nisso. Não preciso dizer que esta é uma grande operação para DIC e o Sapo. O Asken afinal estamos tentando pegar. Não sabemos praticamente nada sobre ele, explica Saga. Nem sequer sabemos se trabalha sozinho ou se é parte de uma equipe de assassinos profissionais da Bélgica, do Brasil ou mesmo de agentes dispensados da KGB ou do antigo Bloco Oriental. Não é difícil interceptar nossas comunicações por rádio, admite Carlos. Esse homem sabe que Penélope está sendo protegida e que será difícil chegar a ela, diz Joona. Mas sempre há pequenas oportunidades. Em algum momento uma porta tem de ser aberta, guardas são substituídos, pessoas levam comida, ela vai visitar a mãe, conversar com um psicólogo. E está planejando encontrar com Niklas Dentendenten, da DNH. Joona para de falar quando seu celular toca. Ele confere a tela e passa para a caixa de mensagens. Claro que nossa prioridade é Penélope, diz Saga. Mas, enquanto a protegemos, podemos ter uma chance de apanhar o homem que assassinou tantos colegas nossos. Não preciso lembrar a vocês que ele é extremamente perigoso, alerta Joona. Nenhum de nós irá encontrar um ser humano mais perigoso que ele. O apartamento seguro, em Sorgata, tem uma janela voltada para Sibilegata, com vista para a Praça Ostermal. Não há prédios do outro lado da rua, e o mais próximo fica a pelo menos 100 metros. Saga Bauer segura a porta da rua aberta para que a doutora Daniela Richard tire Penélope Fernandes de um ônibus cinza da polícia. Guardas do Sapo com coletes a cercam. Este é o apartamento acima do solo mais seguro de Estocolmo, explica Saga. Penélope não parece não ouvir suas palavras. Apenas segue a doutora Richards até o elevador. Câmeras de segurança proliferam ao redor do saguão de entrada e a escadaria. Instalamos detectores de movimento, um sistema de alarme sofisticado e 2 linhas criptografadas ligadas ao controle central, explica Saga Penélope enquanto o elevador sobe. No quarto andar, Penélope é conduzida por uma porta pesada para mais uma porta trancada que outro policial uniformizado abre, permitindo a entrada delas no apartamento. Este apartamento tem uma enorme proteção contra incêndios, diz Saga. Tem gerador elétrico e sistema de ventilação próprios. Você está segura aqui, informa a doutora Richard gentilmente. Penélope ergue o rosto e olha para a médica com uma expressão vazia. Obrigada, diz finalmente, quase inaudível. Posso ficar com você caso queira. Penélope balança a cabeça. A doutora Richard e Saga esperam um bom tempo antes de se virarem para partir. Penélope tranca a porta atrás delas e caminha até uma das janelas à prova de balas com vista para a Praça Ostermal. A janela é opaca quando vista de fora. Olha para baixo e sabe que algumas das pessoas circulando pela praça devem ser policiais à paisana. Toca a janela lentamente. Não consegue ouvir nada do mundo exterior. A campainha toca. Penélope dá um pulo e seu coração acelera. Caminha até o monitor, acha o botão do interfone e o aperta. O rosto da policial surge e diz que a mãe de Penélope chegou. Penny, Penny, chama a voz ansiosa da mãe atrás da policial. Penélope aperta a combinação da tranca da porta e ouve o mecanismo responder antes que possa abrir a pesada porta de aço. Mamãe, diz em voz baixa. O som de sua própria voz morre no silêncio opressivo do apartamento. Penélope deixa a mãe entrar na sala. A seguir fecha e tranca a porta. Depois disso parece não conseguir se mover. Aperta os lábios e sente o corpo começar a tremer. Expulsa do rosto tudo que sente. Ela ergue os olhos para a mãe, mas não ousa encará-la. Espera a censura da mãe e as acusações por não ter conseguido proteger Viola. Cláudia parou e olha ao redor lentamente. Eles estão cuidando bem de você, Penny? Pergunta. Estou bem agora. Mas eles têm de proteger você.
Estão fazendo isso, então estou segura aqui. Só isso que importa, diz Cláudia em palavras quase inaudíveis. Penélope tenta engolir o choro. Há muita coisa de que tenho de cuidar agora, diz a mãe, e desvia o rosto. Eu não acredito que tenho de organizar o funeral de Viola. Penélope balança a cabeça lentamente. Sua mãe estende a mão para tocar a face de Penélope, mas ela se afasta e a mãe recolhe a mão. Eles me dizem que vai terminar logo, diz Penélope. A polícia acha que vai pegar aquele homem. O homem que matou Viola e Bjorn. Cláudia confirma com um gesto de cabeça e olha para a filha com um rosto tão despido e franco que Penélope se surpreende ao ver seu sorriso. Pense apenas que está viva, diz Cláudia com voz embargada. Pense apenas que eu tenho você de volta. É só o que importa agora. É a única coisa que importa. Mamãe, minha garotinha. Cláudia estica a mão novamente, e dessa vez Penélope não se afasta. Capítulo 77. A vigilância. Jenny Goranson está encarregada da vigilância. Está posicionada na bay window de um apartamento 3 andares acima, no Nova York Broghton 4A. Está esperando. As horas passam. Ninguém relatou nada. Tudo parece quieto. Por rotina, seus olhos varrem a praça até o teto da Sibyllegatan 27. Alguns pombos se assustam e voam para longe. Sonny Jansson está naquele telhado. Ele deve ter se movido e assustado os pássaros. Jenny entra em contato com ele e descobre que se deslocou para olhar outro apartamento. Achei que estavam no meio de uma briga, mas depois me dei conta de que estão jogando e pulando na frente da televisão. Volte à sua posição, ordena Jenny secamente. Ela ergue os binóculos para olhar mais uma vez a área escura entre o quiosque e os olmos. Está decidida de que seria um ponto em potencial. Blomberg liga. Está usando um disfarce de corredor seguindo pela Sibyllegatan. Vejo algo no cemitério, diz em voz baixa. O quê? Alguém está sob as árvores, a cerca de 10 metros do portão. Verifique, Blomberg, mas tenha cuidado, orienta ela. Ele passa correndo pelos degraus junto ao frontão do Museu Militar e entra no cemitério. A noite está quente e verde. Ele pisa silenciosamente na grama junto à trilha de cascalho e pensa que logo irá parar e fingir se alongar. Por ora, apenas segue em frente. Há um farfalhar entre as folhas. A luz que ainda no céu é bloqueada por galhos, e está escuro entre as lápides. Ele se assusta ao ver um rosto perto do chão. Uma mulher de uns 20 anos. Seus cabelos são espetados e pintados de vermelho, e sua mochila verde militar está caída ao lado da cabeça. Blomberg está começando a ver mais claramente quando outra pessoa, uma mulher vestida de preto e rindo, tira o suéter da primeira mulher e começa a beijar seus seios. Blomberg se afasta cuidadosamente e se reporta a Jenny Goranson. Alarme falso. Amantes. 3 horas se passaram. Blomberg treme. Está ficando frio. O sereno se forma na grama à medida que a temperatura cai. Ele faz uma curva e para de repente na frente de uma mulher de meia idade com um rosto bastante envelhecido. Parece extremamente bêbada, cambaleante. Conduz 2 podres em uma guia, puxando para trás com força quando os cães farejam o chão ansiosos e querem avançar. Perto do limite do cemitério, uma comissária de bordo passa. As rodas de sua mala azul fazem barulho no asfalto. Ela lança um olhar desinteressado para Blomberg e ele mal olha para trás, embora sejam colegas há mais de 7 anos. Maria Ristonen ouve o som dos próprios saltos ecoando no muro. Está puxando sua mala na direção da entrada do metrô para verificar alguém quase escondido ali perto. A mala prende em um paralelepípedo e cai de lado. Ela precisa parar e, enquanto se curva, verifica a pessoa nas sombras. Está muito bem vestida, mas tem uma expressão estranha no rosto. Parece esperar por alguém, e olha para ela intensamente. O coração de Maria Ristonen começa a acelerar e ouve a voz de Jenny Goranson em seu fone. Blomberg também o viu e está a caminho, informa Jenny. Espere por Blomberg, Maria. Espere por Blomberg. Maria sente que não pode hesitar tanto tempo. O normal seria voltar a caminhar. Ela tenta se mover mais lentamente, e está se aproximando do homem com expressão estranha. Terá de passar por ele, dando as costas. O homem recua mais para as sombras quando ela se aproxima. Tem uma das mãos dentro do paletó. Maria Ristonen sente a adrenalina correr por suas veias quando o homem de repente avança na sua direção e tira algo que estava escondendo. Por cima do ombro do homem, Maria vê Blomberg assumir posição, uma arma de repente em sua mão. Jenny grita que é alarme falso. O homem segura apenas uma lata de cerveja. Piranha! Grita o homem, cuspindo cerveja na sua direção. Ai, meu Deus! Suspira Jenny no fone de Maria. Apenas continue seguindo para o metrô, Maria. O restante da noite passa sem incidentes. As últimas boates fecham e apenas algumas pessoas passeando com seus cães e catadores de latas de alumínio estão nas ruas. Depois os entregadores de jornais. Depois mais donos de cachorros e alguns poucos corredores.
Jenny Goranson mal pode esperar por seu substituto às 8 horas. Olha para a igreja Edvig Eleonora e depois para a janela escura de Penélope. Baixa os olhos para Sorgata e depois novamente para a igreja na qual o cineasta Ingmar Bergman cresceu. Pega uma goma de mascar de nicotina e analisa a praça, os bancos do parque, as árvores e as esculturas da mulher curvada e do homem com a peça de carne no ombro. Há um pequeno movimento perto do alto portão de aço que protege o mercado termal Salual. Barracas de comida gourmet deram novo vigor à enorme construção de tijolos vermelhos. O fraco brilho de vidro na entrada é brevemente escondido por um movimento escuro. Jenny Goranson liga para Carl Schwitt. Ele está em um banco de parque atrás das árvores onde um dia ficou o teatro popular. 2 sacos de lixo com latas recolhidas estão entre seus pés. Não vejo droga nenhuma, responde. Fique aí. Talvez, pensa ela, talvez devesse deixar Blomberg abandonar seu posto perto da igreja e correr pela Omega-Gaten para verificar isso. Jenny olha para a entrada pelos binóculos novamente. Agora consegue ver a imagem fraca de alguém de joelhos atrás da grade negra. Um táxi legal pegou o caminho errado na Nybrogatan e está dando a volta. Jenny observa a luz dos faróis do carro deslizando pela parede de tijolos do salual. A luz bruxuleia pela entrada, mas ela não vê nada. O carro para e recua. Idiota! Ela pensa enquanto o motorista dá marcha ré até uma roda bater na calçada. Então os faróis batem em uma vitrine mais adiante na rua e aquele vidro lança um reflexo direto na entrada. Há alguém atrás da grade alta. Jenny só precisa de um segundo para entender. O homem está ajustando uma mira em um rifle. Ela solta os binóculos e passa um rádio para o controle central. Alerta! Estou vendo um homem armado. Em forma. Quase gritando. Rifle militar com mira. Na entrada do salual. Repito. Um atirador de elite no nível do chão na esquina de Nybrogatan e Omega-Gaten. O homem na entrada espera pacientemente atrás das grades do portão. Ele passará algum tempo examinando a praça vazia, esperando o catador de lata sem teto no banco do parque ir embora. Mas decidiu ignorar o sem teto quando pareceu que ele iria passar a noite no banco. Protegido pela escuridão, ele desembrulha um cano tubular com o apoio de ombro absorvente de impactos para um modular sniper rifle. Com munição de precisão, o rifle semiautomático amarelado é certeiro a distâncias de até 2 km. Ele calmamente instala um supressor de clarão no cano, encaixa o pente e baixa o tripé da frente. Ele penetrara no salual pouco antes que fechasse, à noite. Escondera-se em um depósito até os faxineiros terem terminado e os guardas, partido. E assim que o lugar foi trancado e todas as luzes apagadas, passará para o próprio salual. Precisará de pouco tempo para desligar o sistema de alarme do prédio por dentro. Dessa forma, foi capaz de passar para a entrada externa, protegida da rua por uma grande grade de ferro fundido. Ele estava protegido de todos os lados naquela entrada profunda, como em uma pequena cabana de caçador. Tinha uma visão clara do exterior, mas não podia ser visto se permanecesse imóvel. Caso alguém chegasse perto da entrada, ele podia simplesmente recuar para desaparecer na escuridão. Ele aponta o rifle para o prédio onde Penélope Fernandes foi instalada. Procura o quarto dela usando seu visor eletroóptico. Ele é paciente, lento e sistemático. Está esperando há muito tempo. Logo será de manhã. E antes que a luz nasça ele terá de se retirar, reativar o sistema de alarme do prédio e esperar até a noite seguinte. Seus instintos dizem que em algum momento ela será atraída à janela para olhar para fora, supondo que o vidro à prova de bala a protegerá. Ele ajusta a mira e então os faróis de um carro passam por ele. Ele se vira por um momento e depois volta a observar o apartamento da Sorgata, número 1. Há uma assinatura de calor atrás da janela escura. A imagem é borrada e indistinta, enfraquecida pela distância e pelo vidro à prova de balas. Ele tenta se fixar no centro daquela silhueta borrada. Uma sombra rosa clara se move no violeta salpicado, afina e depois reaparece. Ele é interrompido. 2 figuras se materializaram de algum ponto na praça e correm diretamente para ele, pistola em punhos junto ao corpo. Capítulo 78. Ostermal Salual. Penélope acorda cedo e perde o sono. Fica mais algum tempo deitada na cama, mas depois se levanta e ferve água para um chá. Pensa na vigilância que a polícia está oferecendo a ela e em por quanto tempo poderão mantê-la. Talvez por apenas alguns dias. Se policiais não tivessem sido mortos, talvez sequer estivessem oferecendo aquele esquema. Seria caro demais. Ela tira a chaleira de água fervente do fogo e enche o bule. Coloca 2 saquinhos de chá com limão, leva o bule para a sala de estar escura e coloca bule e xícara no nicho da janela. Acende a luminária de vidro verde pendurada lá e olha para a praça vazia. 2 pessoas surgem do nada e correm pela calçada de pedra. Depois se jogam no chão e ficam imóveis. Parece estranho, como um espetáculo de marionetes visto do alto. Rapidamente apaga a luminária. Por causa do movimento desajeitado de Penélope, ela balança e bate no vidro.
Penélope se coloca de lado e olha para fora novamente. Uma equipe da SWAT está correndo pela Nibrogata e de repente há um clarão na entrada do saluau. No mesmo instante há um som como se alguém tivesse jogado um trapo molhado no vidro da janela, que faz um barulho surdo quando uma bala o atravessa e se crava na parede atrás dela. Ela se joga no chão e engatinha para longe. Cacos de vidro da luminária verde estão espalhados pelo chão. Ela não percebe que cortou as palmas da mão. Sev Bilgren sempre teve um emprego muito tranquilo no DIC. Contudo, nesse instante ele está no banco do carona ao lado da chefe, Mira Carlson. Estão no carro Alfa, um veículo não identificado, subindo lentamente a Umegatsgata. Sev Bilgren nunca esteve em postos de ação, mas muitas vezes pensou se daria conta disso. A situação estava começando a sumir de sua cabeça, especialmente depois que a mulher com quem ele vivia saíra do banheiro com o teste de gravidez, triunfante, mostrará a ele o resultado. O corpo inteiro de Sev Bilgren doía do jogo de futebol da véspera, e a experiência lhe dizia que a dor pioraria ao longo do dia. Tiros soaram em algum lugar. Mira só teve tempo de olhar pela janela e perguntar: que porra foi essa? Uma voz no rádio grita que 2 policiais estão no chão, baleados, no meio da praça Ostermal. O grupo 5 recebe ordem de avançar da Umegatsgata. Nós o apanhamos, grita o chefe de operações do Sapo. O saluau só tem 4 entradas. E, tem certeza? Cobra Jenny Goranson. Entrada pela Nibrogata, uma na esquina e 2 na Umegatsgata. Mande mais gente para lá, grita o chefe do comando central para alguém. Estamos tentando conseguir uma planta do saluau. Desloque grupos 1 e 2 para a porta da frente, grita outra pessoa. Grupo 2, entre. Grupo 1, guarde a entrada. Vão, vão, vão. Grupo 3 para a entrada lateral e apoie Grupo 4, ordena Jenny. Sua voz soa objetiva. Grupo 5 já tem ordem de entrar. Carro Alfa. Venha agora. Hayar Brolin, chefe do controle central, chama o carro Alfa. Sev Bilgren olha nervoso para Mira Carlson enquanto atende o chamado. A voz de Brolin é tensa enquanto ordena que sigam para Majosgatan e aguardem novas ordens. Explica rapidamente que a área de operação foi ampliada e eles provavelmente precisarão garantir apoio de fogo para o Grupo 5. O rádio repete mais uma vez que a situação é crítica e que o suspeito está dentro do saluau. Droga, sussurra Sev. Eu não devia estar aqui. Sou um idiota. Calma, diz Mira. Acabei de descobrir que minha namorada está grávida. Só descobri semana passada. Eu vou ser pai. Parabéns. Ele sente que está respirando mais rápido. Rói a unha do polegar e olha direto para a frente. Mira vê através do para-brisa 3 policiais fortemente armados correndo da praça Ostermal pela Umegatsgata. 2 deles soltam as travas de suas armas automáticas com mira laser e entram no prédio. O terceiro corre para outra porta lateral, a fim de abrir a força grade de ferro trabalhado. Sev Bilgren para de roer a unha e sente o sangue sumir do rosto quando o chefe Brolin chama seu carro de novo. Alfa, avance. Responda. Mira ordena a Sev. Alfa. Carro Alfa. Grita o chefe, impaciente. Avance. Aqui carro Alfa, responde Sev, de má vontade. Não podemos continuar esperando mais pessoal, diz Brolin, quase berrando. Vamos entrar agora. Vocês dão apoio ao Grupo 5. Entendido, entendido, responde Sev, e sente seu coração acelerar. Verifique sua arma. Ordena Mira secamente. Como se em um sonho em câmera lenta, Sev saca sua pistola de serviço, tira o pente e verifica a munição. Porque nós vamos entrar lá, diz Mira. Sev balança a cabeça e murmura. Ele está matando policiais como moscas. Agora. Eu vou ser pai e eu. Talvez pudesse. Vou entrar, diz Mira. Use o carro como escudo. Vigie a porta. Mantenha contato de rádio o tempo todo e esteja pronto se ele aparecer. Mira solta a trava de segurança de sua Glock e sai do carro sem olhar para Sev. Corre até a porta mais próxima passando pela cerca quebrada. Enfia a cabeça para dar uma espiada rápida. O policial do Grupo 5 espera por ela na escadaria. Mira respira fundo, sentindo o medo correr por seu corpo, depois passa pela porta estreita. Há um leve cheiro de lixo vindo da área de depósito no primeiro andar. Seu colega olha nos olhos e acena para que o siga e proteja a linha à direita. Ele espera alguns segundos e faz o sinal de contagem regressiva. 3, 2, 1. Entra no saluau e passa pela porta correndo para então se agachar atrás do balcão em frente a ele. Mira o segue e se concentra em movimentos à direita. O parceiro cola no balcão, que tem peças de queijo do tamanho de pneus de carro. Está murmurando no rádio. O pequeno ponto de luz de sua mira dança no chão em frente a seus pés. Mira vai para a direita dele e olha ao redor. A luz cinzenta da manhã é filtrada pelo teto de vidro 20 metros acima de sua cabeça. Ela ergue a Glock. O espaço está cheio de superfícies reluzentes de aço inoxidável. Ela vê uma peça grande de carne seca. Algo se move entre os reflexos. Ela intui uma figura esguia com asas brilhantes.
Um anjo da morte, pensa ela na fração de segundo antes que o saluau escuro seja iluminado pelo fogo abafado de um fuzil automático com silenciador. Seve Bilgren se agacha atrás do carro blindado. Sacou sua Sig Sauer e a apoiou no capô enquanto move os olhos de um lado para outro entre as duas entradas do saluau. Sirenes se aproximam vindo de todas as direções. Há um pequeno som de uma pistola atrás da parede. Seve dá um pulo. Ele reza para ficar em segurança e deseja de todo o coração que possa simplesmente fugir e deixar de ser policial. Capítulo 79. Quando tudo desmorona. Joanna acorda em seu apartamento na Valingata. Abre os olhos e olha para fora na direção do céu claro de começo de verão através das cortinas abertas. Ele nunca as fecha, preferindo a luz natural. É de manhã cedo. No instante em que se vira para voltar a dormir, seu telefone toca. Ele sabe o que está acontecendo antes de se sentar para atender. Escuta a voz arrebatada contar os últimos acontecimentos da operação enquanto ele abre o cofre e tira seu Smith Wesson. O suspeito está no Ostermal Saluau e a polícia acabou de invadir o mercado sem qualquer estratégia. Já se passaram 6 minutos desde que o alarme soou e o suspeito se retirou para a área central do prédio. O líder da operação está tentando se aproximar da área vizinha enquanto continua a proteger Penélope Fernandes. Uma nova equipe da SWAT avança pela entrada da Nibrogata. Eles viram à esquerda passando pelo balcão de chocolates e entre as mesas do restaurante de peixes. As cadeiras ainda estão de cabeça para baixo sobre as superfícies de madeira. Um balcão refrigerado exibe lagosta e pregado sobre gelo moído. Os passos dos policiais ecoam do piso quando avançam rapidamente. Eles se dispersam e buscam proteção atrás de colunas. Enquanto aguardam ordens, alguém pode ser ouvido gemendo profundamente na escuridão. Um colega parece gravemente ferido e deve estar caído em sua própria poça de sangue. A luz do sol nascente se espalha pelas janelas de vidro empoeiradas no teto. O coração de Mira está acelerado. 2 tiros pesados acabaram de ser disparados, seguidos de 4 tiros rápidos de pistola, depois mais 2 tiros pesados. Um policial está em silêncio e o outro deve estar terrivelmente ferido. Grita que foi atingido no estômago e precisa de ajuda. Alguém consegue me ouvir? Súplica. Mira vê um reflexo na janela. Uma figura se movendo atrás de um mostruário com fazões e renas pendurados. Ela sinaliza para o colega que há alguém bem na frente deles. Ele chama o chefe da operação para descobrir se há algum policial no corredor central. Mira seca o suor dos dedos e agarra novamente a arma. A figura obscurecida se move de modo muito estranho. Ela se aproxima curvada, apertando o lado do corpo contra um balcão de legumes. Sente cheiro de salsa e de terra, vindo das batatas. A Glock treme levemente em sua mão. Ela abaixa, respira fundo e se aproxima da quina do balcão. Seu colega acena para ela. Está preparando uma operação com 3 outros policiais que já entraram pela Nibrogata. Está indo na direção do suspeito ao longo do balcão de carne de caça. De repente, um fuzil automático de alta velocidade dispara da direção do restaurante especializado em peixe. Mira ouve o som molhado e aspirado de uma bala atravessando o colete e a armadura corporal de carbeto de boro de um policial mais velho e penetrando seu corpo. A cápsula vazia do fuzil automático de alta velocidade cai no piso de pedra perto dela. O matador de aluguel vê seu primeiro tiro entrar no peito do policial e sangue jorrar de entre as omoplatas. O homem está morto antes que seus joelhos dobrem. Enquanto escorrega de lado para o chão, puxa uma das mesas consigo. Um conjunto de saleiro e pimenteiro cai e as peças rolam sobre uma cadeira. O matador não para. Corre o mais rápido que pode na direção do centro do mercado e calcula a linha de fogo automaticamente. Um policial deve estar escondido atrás de uma parede de azulejos junto ao balcão de peixes. Outro se aproxima pelo corredor de carne de caça. O assassino de aluguel gira e dispara 2 tiros rápidos enquanto segue para a cozinha do restaurante. Mira ouve mais 2 tiros. Seu jovem parceiro cai e jorra sangue do ferimento entre as omoplatas. Seu rifle automático bate no chão, e ele cai para trás com tanta força que o capacete se solta e rola pelo piso. O cano de sua arma caída aponta para Mira. Ela se afasta rapidamente e engatinha pelo piso junto ao balcão de frutas. Então é o caos, com 24 policiais invadindo o saluau, 6 por cada porta. Ela tenta falar ao rádio, mas não consegue contato com ninguém. Piscando, chocada, vê o matador a menos de 10 metros. Está indo na direção do restaurante de peixe. Mira segura a Glock com as mãos e dispara 3 tiros contra ele. Uma bala atravessa o antebraço esquerdo do matador quando está passando pelas portas de vai-vem da cozinha. Ele continua a avançar ao longo da grelha, batendo em panelas de aço penduradas, na direção de uma porta metálica estreita. O sangue quente escorre pelas costas de sua mão. Ele sabe que há algum ferimento sério, especialmente na parte de trás do braço. Afinal, foi munição de ponta oca. Mas ele também sabe que a artéria não foi atingida. Sem baixar os olhos para o ferimento, abre a porta do elevador do depósito, passa por ela e sai pela porta em frente.
Ele se vê em um corredor estreito e abre outra porta metálica cinza com um chute, seguindo na direção da luz da manhã. 8 carros estão estacionados em um pátio interno asfaltado. Ao redor dele se erguem as paredes altas e lisas do salual, como a parte de trás de uma cortina de teatro amarela. Ele dobra os acessórios de sua arma e corre para um Volvo vermelho antigo sem ignição automática. Ele chuta a janela de trás do lado do motorista e enfia a mão para abrir a porta. O som de disparo de fuzil automático ainda ecoa dentro do salual. Ele se senta ao volante, abre a coluna de direção e depois a tranca, expõe a ignição e, com a lâmina da faca, liga o carro. Capítulo 80. A onda de choque. Sev Bilgren acabou de ver 12 policiais fortemente armados se dividirem para entrar correndo no salual por 2 portas. Ele está paralisado, com a pistola apontada para a porta mais próxima desde que Mira entrou correndo com o grupo 5 menos de 10 minutos antes. Ela finalmente conseguiu apoio. Ele se levanta rigidamente, aliviado, e vai se sentar ao volante do carro Alfa. Luzes azuis brilham sobre as paredes até Sturegata. Um novo movimento no retrovisor o faz erguer os olhos. O capô de um Volvo vermelho surge em uma entrada do prédio ao lado do salual. Avança lentamente pelo calçamento e vira à direita na Omegadsgata, aproximando-se dele. A luz do início da manhã reflete nas janelas, e ele só tem uma vaga impressão do homem ao volante. Volta os olhos para a praça e vê um policial gritar no rádio com urgência. Sev sente a ânsia de perguntar por Mira quando várias coisas se encaixam em sua cabeça. O homem no Volvo vermelho soltou o volante para mudar de posição. Seu paletó preto parecia brilhante, como se molhado. O coração de Sev bate apressado. O braço esquerdo estava molhado. Ele não podia ver o rosto do motorista por causa dos reflexos, mas não havia reflexo na janela de trás porque não havia vidro. E a cintilação nas bordas era de vidro quebrado. O matador entrará no Volvo para fugir e seu braço esquerdo estava ensanguentado. Sev reage imediatamente. Ele passa um rádio para o líder da operação enquanto o Volvo vermelho sobe a Majorgata. Não obtém resposta. Liga o motor e engrena o carro sem pensar na própria segurança. No instante em que entra na Majorgata, o Volvo acelera. O matador percebe imediatamente que Sev está atrás dele. Os 2 carros aceleram. Estão em uma rua estreita depois da igreja neogótica da Santíssima Trindade, se aproximando de um cruzamento. Sev está engrenando a quarta e se aproximando do Volvo. Planeja obrigar o motorista a parar ao fechá-lo. A fachada clara da igreja parece se aproximar rápido demais. O Volvo vira à direita na Linnégatan tão rápido que suas rodas sobem na calçada sobre um toldo vermelho e atropelam mesas de um café. Pedaços de madeira e estilhaços de metal são lançados no ar. O paralama esquerdo se solta e raspa no concreto, levantando fagulhas. Sev derrapa na curva e ganha alguns segundos. Ele aumenta a marcha e se aproxima do Volvo enquanto descem a Linnégatan acelerando. O paralama do Volvo se solta e bate no para-brisa de Sev. Ele se abaixa involuntariamente, desacelera um segundo, mas acelera novamente. Um táxi buzina para eles de uma rua lateral. Os 2 passam para a pista oposta a fim de ultrapassar carros mais lentos. Quase não há tempo de ver o bloqueio ao redor da Praça Ostermal. Curiosos começaram a aparecer. A rua mais larga junto ao Museu Histórico Nacional permite que Sev tente novamente falar com o líder da operação. Carro Alfa. Berra. Roger, diz uma voz. O suspeito está em um Volvo vermelho na Linnégatan seguindo na direção de Djurgården. Fala Sev pelo rádio. Ele solta o rádio, que quiçá no chão quando seu carro acerta uma barreira da madeira em frente a uma pilha de areia. A roda dianteira direita levanta do chão e ele derrapa para a esquerda, passando pelo buraco da qual o asfalto foi retirado. Pisa na embreagem e compensa a derrapada, desliza para a pista oposta e consegue o controle do carro novamente. Pisa no acelerador. Ele está perseguindo o Volvo pelo Boulevard Narvavagem de 3 pistas, que cruzou a Linnégatan. Um ônibus freia para não bater no Volvo. Derrapa para o cruzamento e a traseira escorrega, batendo em um poste. Outro carro desvia do ônibus. Descontrolado, bate em um abrigo no ponto de ônibus. Cacos de vidro chovem na calçada. Uma mulher se joga para longe do carro e cai. Os freios do ônibus continuam guinchando, os pneus batem na ilha e o teto derruba um grande galho de árvore. Sev continua a seguir o Volvo em alta velocidade, passando pela sala de concertos Berwald. Aproxima-se bem a tempo de ver o motorista tentando apontar uma pistola em sua direção. Pisa no freio no mesmo instante em que o tiro atravessa a janela perto de sua cabeça. O interior do carro de Sev é tomado por estilhaços de vidro. O Volvo passa por cima de uma bicicleta estacionada com uma placa anunciando Lindas Café. Há um barulho alto quando a bicicleta é jogada para cima, depois sob o capô e o teto, subindo no ar. Aterrissa bem na frente de Sev para ser esmagada sob suas rodas, e momentaneamente fica presa embaixo do carro. Eles estão acelerando pela curva fechada para Strandvagen, por cima da ilha entre as árvores.
Sev pisa no acelerador na saída da curva e os pneus giram em falso. Estão correndo em meio ao tráfego da hora do rush, deixando para trás barulho de freadas e pequenas colisões. Viram à esquerda na sala de concertos Berwald, passando por cima do canteiro gramado e entrando na estrada Dagelmas-Joldes. Sev saca a pistola e a coloca ao lado do corpo. Raciocina que alcançará o outro carro na Djurgårdsbrunnsvägen. Nesse ponto ele tentará jogá-lo para fora, e será o momento de acertar o homem. Estão passando pela embaixada norte-americana, escondida sob uma grade cinzenta alta, a quase 130 km por hora. O Volvo, queimando pneus, sai da rua e entra à esquerda logo depois da embaixada norueguesa. Sobe na calçada e passa por entre as árvores. Sev reage um pouco tarde demais e é forçado a uma curva aberta, em frente a um ônibus, sob a calçada e no gramado, passando sob arbustos baixos. Seus pneus batem no meio-fio no Instituto Italiano de Cultura. Ele cruza a calçada e derrapa para a esquerda da Gardesgata, onde imediatamente vê o Volvo. Está parado no centro do cruzamento Scarpogata. Sev acredita ter um vislumbre do motorista pelo vidro de trás. Apanha a pistola no assento e solta a trava. Dirige lentamente até o Volvo. Luzes azuis piscam em todos os carros de polícia vindo da lavagem, além do prédio do canal público de TV, Sveriges. O motorista do Volvo salta rapidamente do seu veículo e se torna apenas uma figura de preto correndo pela rua entre as duas grandiosas embaixadas da Alemanha e do Japão. Sev está quase fora do carro quando o Volvo explode em uma bola de fogo. A onda de choque atinge seu rosto e a explosão o deixa surdo. Ele agora escuta como se bolas de algodão tivessem sido enfiadas em suas orelhas, mas dirige na direção do silêncio inacreditável, até a calçada, até mesmo além da carcaça fumegante, mas já não consegue ver o suspeito. Não há outro lugar para onde ir. Ele acelera, atravessa uma grade alta, para no final da rua sem saída, sai do carro e corre de volta com a pistola. O homem sumiu. O mundo está inacreditavelmente silencioso, a não ser por um assovio agudo, como se um vento forte soprasse. Sev examina a rua rapidamente de cima a baixo. Os prédios da embaixada ficam atrás de cabos de aço cinzentos. Não há qualquer lugar para onde o homem pudesse ir a não ser para dentro de um dos prédios, usando um código ou mesmo escalando uma das grades altas. Pessoas saem de seus prédios para ver o que causou a explosão. Sev olha ao redor, dá alguns passos, depois se vira rapidamente de novo. Dessa vez ele vê o suspeito imediatamente, no terreno da embaixada alemã. Ele caminha descontraidamente, de forma objetiva, para a entrada principal. A porta se abre e o homem entra. Sev Billgren abaixa o braço e tenta se acalmar de uma sensação de absoluta frustração. Tenta controlar a respiração. A embaixada alemã é um pedaço de terra considerado diplomaticamente parte da própria Alemanha. Ele não pode entrar sem um convite expresso. A jurisdição sueca termina no portão. Capítulo 81. A embaixada alemã. Um policial uniformizado está postado 10 metros à frente da barreira na Sturegatan com Omegadsgatan quando Joona Lina se aproxima. O policial tenta afastá-lo, mas Joona o ignora e estaciona no acostamento. Mostra sua identificação, passa sob a fita plástica de isolamento e então começa a correr na direção do saluau. Ele recebeu a chamada apenas 18 minutos antes, mas o tiroteio acabou e as ambulâncias começaram a chegar. A líder da operação, Jenny Goranson, está recebendo um relatório detalhado da perseguição policial ao suspeito, que terminou na região que concentra diversas embaixadas, e por isso chamada cidade diplomática. Aparentemente o suspeito entrou na embaixada alemã. Saga Bauer está conversando com uma colega do lado de fora do saluau. A policial está enrolada em um cobertor. Saga percebe o olhar de Joona e o chama com um aceno. Ele caminha até as mulheres e cumprimenta com um gesto de cabeça. Tinha certeza de que chegaria aqui antes de você, diz Joona. Lento demais. Joona, você é lento demais. Sim, sou, responde, sorrindo. A policial no cobertor olha para Joona e diz olá. Esta é Mira Carlson, da Spam, diz Saga. Foi uma das primeiras a entrar no saluau e acha que acertou o nosso matador. Mas não viu o rosto dele, afirma Joona. Não vi, confirma Mira. Joona olha para a entrada do saluau, depois se vira para Saga. Eles me garantiram que todos os prédios próximos estavam seguros, murmura, amargo. Eles supuseram que os edifícios estavam longe demais. Supuseram errado, diz Joona. Sim, concorda Saga, apontando para o prédio. Ele estava atrás da grade nesta entrada e conseguiu disparar um tiro na janela de Penélope. Foi o que ouvi. Ela teve sorte, diz Joona com suavidade. Barreiras tinham sido erguidas na região em torno do Ostermal Saluau, e pequenos sinais numerados marcavam as primeiras descobertas, uma pegada de sapato e uma cápsula vazia de um projétil de precisão encamisado de fabricação norte-americana. Além das portas abertas, Joona podia ver tomates espalhados pelo chão e um pente de aparência gasta de um AK-5 sueco. Saga continua.
Sev Bilgren, nosso colega da SPAN, seguiu o suspeito até a cidade diplomática e relata que ele entrou andando na embaixada alemã pela porta da frente. Alguma possibilidade de que esteja equivocado? Talvez. Entramos em contato com a embaixada e... Espere, diz, lendo seu bloco. Eles dizem não ter registrado nenhuma atividade incomum no terreno da embaixada. Você falou pessoalmente com Bilgren? Sim, afirma Saga, olhando séria para Joanna. Sua audição foi afetada quando o suspeito explodiu o carro roubado. Ele mal consegue ouvir. Contudo, está absolutamente certo do que viu. Ele viu claramente o suspeito entrar na embaixada alemã. E talvez tenha atravessado e saído pelo outro lado. Bem, nosso pessoal está cercando o lugar agora, e temos um helicóptero no ar. Só precisamos de autorização para entrar no prédio. Joanna dá uma olhada rápida no celular. Isso pode demorar um pouco, diz, pegando o celular e falando quase para si mesmo. Vou bater um papo com Clara Olofsdottir. Clara Olofsdottir, a promotora principal da Promotoria Internacional. Atende o telefone no segundo toque. Sei que é você, Joanna, diz ela sem cumprimentos. E sei o que está acontecendo. Então também sabe que temos de entrar na embaixada. Isso não é tão fácil. Essa sempre é uma área sensível da porra. Com o perdão de minha linguagem. Falei pelo telefone com a secretária do embaixador. Explica Clara Olofsdottir. Ela insiste que tudo está absolutamente normal na embaixada. Sabemos que o suspeito está lá dentro, informa Joanna. Como ele poderia ter entrado? Poderia ser um cidadão alemão cobrando seu direito à ajuda da embaixada. Eles simplesmente abriram. Ele também pode ser um funcionário sueco de meio expediente, ter o código ou algum tipo de status diplomático. Talvez tenha imunidade ou esteja sendo protegido por alguém. Simplesmente não sabemos. Pode até mesmo ser parente próximo do adido de defesa ou do próprio embaixador Joaquim Rucker. Mas você nem sequer sabe como ele é, diz ela. Como poderemos identificá-lo caso nos deixem entrar? Levarei uma testemunha, diz Joanna. Há um momento de silêncio. Joanna pode ouvir Clara Olofsdottir respirando do outro lado. Certo. Então vou descobrir um modo de colocá-los lá dentro, diz ela finalmente. Capítulo 82. O rosto. Joanna, Lina e Saga Bauer estão no apartamento protegido de Penélope. Não há luzes acesas. O sol matinal brilha através da janela quebrada. Penélope Fernandes está sentada no chão com as costas apoiadas na parede mais interna e aponta para a janela. Sim, foi por ali que a bala entrou, corrobora Saga. A luminária salvou a minha vida, diz Penélope, baixando a mão. Eles estão olhando para os restos da luminária da janela, o fio pendurado e o soquete plástico quebrado. Eu a apaguei para ver um pouco melhor do lado de fora. Estava acontecendo alguma coisa na praça, informa Penélope. A lâmpada então começou a balançar e ele achou que era eu. Certo. Ele pensou que era eu me movendo e que o calor era do meu corpo. Joanna se vira para Saga. Ele tinha uma mira eletroótica. Saga balança a cabeça e diz. Segundo Jenny Goranson, tinha. O que é isso? Pergunta Penélope. Ela procura o calor. E você está certa, a luminária salvou sua vida. Responde Joanna. Meu Deus do céu, sussurra Penélope. Joanna olha para ela calmamente e seus olhos cinzentos cintilam. Penélope, começa ele. Você viu o rosto dele, certo? Não desta vez. Mas antes, você disse que não? Was. Agora eu quero que balance afirmativamente a cabeça se acredita que pode descrevê-lo. Penélope seca as bochechas rapidamente e ergue os olhos para o detetive alto. Ela balança a cabeça negativamente. Nenhuma descrição? Pergunta Saga com gentileza. Penélope escuta a voz do detetive com seu leve sotaque finlandês e se pergunta como ele pode estar tão certo de que ela viu o rosto do homem. Ela o viu, mas não está certa de que possa descrevê-lo. Tudo aconteceu rápido demais. Só teve um vislumbre dele. Chovia no rosto dele. Foi poucos segundos após ter matado Bjorn e Ossia. Ela gostaria de conseguir apagar cada lembrança. Mas o rosto cansado, quase preocupado do homem é iluminado repetidamente pelos clarões brancos dos raios. Saga Bauer vai até Joanna, que está perto da janela, lendo uma longa mensagem de texto que acabou de receber. Clara Olofsdottir falou com o presidente do tribunal, que por sua vez falou com o embaixador alemão, diz Joanna. 3 pessoas serão autorizadas a passar 1 hora na embaixada. Essa hora começará em 45 minutos. Melhor irmos logo para lá, diz Saga. Não há razão para correr, explica Joanna, olhando relaxadamente para a praça. Jornalistas circulam ao redor das barricadas que protegem o saluau. Você disse à promotora que temos de entrar armados. Pergunta Saga. Temos de coordenar tudo com a segurança alemã, responde Joanna. Quem vai entrar? Joanna se vira para ela. Talvez. Quem o rastreou? Sev Bilgren, responde Joanna. Ele consegue identificá-lo? Sev não viu o rosto dele. Ninguém viu o rosto dele,
retruca Saga. Ela volta e se senta novamente ao lado de Penélope. Elas ficam sentadas por um bom tempo, apoiadas na parede. Saga acalma sua respiração e fala devagar ao fazer a primeira pergunta. O que ele quer de você? O cara que está atrás de você. Você sabe por que tudo isso está acontecendo? Não, diz Penélope lentamente. Ele está atrás da fotografia que você prendeu com fita na sua porta, diz Joanna, de costas para Penélope. Penélope baixa a cabeça e assente. Sabe por que ele quer essa fotografia? Pergunta Saga. Não, responde Penélope, e começa a chorar baixo. Saga espera mais um momento e então diz. Bjorn tentou chantagear Palkrona. Eu não sabia nada sobre isso, interrompe Penélope. Não concordei com nada disso. Nós sabemos, diz Joanna. Saga segura gentilmente a mão de Penélope. Foi você quem tirou aquela foto? Pergunta ela. Eu? Não eu. A fotografia chegou à sociedade sueca. Vocês sabem, sou a diretora e... Penélope fica em silêncio. Ela chegou pelo correio? Pergunta Joanna. Sim. Quem foi o remetente? Não sei, responde ela rapidamente. Havia uma carta com ela? Pergunta Joanna. Não que eu saiba. Apenas um envelope com uma fotografia. Ela confirma com um gesto de cabeça. Você ainda tem o envelope? Não. Como estava endereçado? Apenas em meu nome e no da sociedade sueca. Bem, não a caixa postal, apenas meu nome. Então estava endereçado a Penélope Fernandes, aos cuidados da Sociedade Sueca de Paz e Reconciliação, diz Saga. Então você abriu o envelope e olhou a fotografia, diz Joanna. O que pensou na hora? O que a fotografia significou para você? Significou para mim? O que você viu quando olhou para ela? Reconheceu as pessoas envolvidas? Sim, 3 delas. Ela fica em silêncio. Digo que passou pela sua cabeça quando olhou a foto pela primeira vez. Alguém tinha me visto na televisão, diz, e organiza os pensamentos por um segundo antes de continuar. Pensei que aquela fotografia era típica. Palkrona deveria ser neutro, mas lá está ele. Vai à ópera, senta e bebe champanhe com o diretor da Silencia Defense e um negociante de armas que vende armamento por toda a África e todo o Oriente Médio. É um escândalo. O que você planejava fazer com a fotografia? Nada, responde. Não havia nada que eu pudesse fazer. Era só uma fotografia. Mas, ao mesmo tempo, me lembro de ter pensado. Pelo menos agora sei de que lado ele está. Entendo. Isso me lembrou dos idiotas do Departamento de Imigração. Eles simplesmente deportaram uma família desamparada buscando asilo. Sim, eles celebraram com champanhe e trocaram tapinhas nas costas por botar para fora pessoas que buscavam refúgio na Suécia. Uma família com uma criança doente. Penélope fica novamente em silêncio. Você sabe quem é a quarta pessoa? A mulher na fotografia. Penélope balança a cabeça negativamente. É a Gat Al-Agi, diz Saga. Sério? Pergunta Penélope com uma careta. Sim. Porque ela? Penélope fica em silêncio e seus olhos escuros encaram Saga. Sabe quando a fotografia foi tirada? Pergunta Saga. Não, mas... Claro. A ordem de prisão contra Al-Bashi foi expedida em março de 2009, diz Penélope, antes de parar de repente seu rosto ficar rubro. O que é? Pergunta Saga. A fotografia foi tirada depois disso, afirma Penélope, a voz trêmula. Certo, a fotografia foi tirada depois do mandado de prisão. O que a leva a dizer isso? Pergunta Saga. É o que a torna tão importante. Penélope pensa, e a cor desaparece de seu rosto. É o negócio com o Quênia, diz, os lábios tremendo. A foto diz respeito a isso, não é? É o contrato do Quênia. E Palkrona acabou de concordar com ele. A venda de munição para o Quênia. Eu sempre soube que havia algo errado ali. Prossiga, diz Joanna. O Quênia tem negócios com a Grã-Bretanha. A munição é entregue no Quênia, certo, mas acaba no Sudão e em Darfur. Sim, diz Saga. É o que acreditamos que está acontecendo. Mas isso é proibido. Isso é terrível. É traição. É contra a lei internacional. Além disso, é um crime contra a humanidade. Penélope pensa um momento, o rosto enterrado nas mãos. Então é por isso que tudo aconteceu, diz em voz baixa. Não por causa da tentativa de chantagem de Bjorn. Isso foi o catalisador. Alertou essas pessoas para o fato de que a fotografia existia. Eu presumi que a fotografia pudesse ser constrangedora, diz Penélope. Constrangedora. Sim, mas não muito mais do que isso. Quando Palkrona ligou para eles falando sobre a tentativa de chantagem, ficaram em alerta, explica Saga. Até então eles não sabiam nada sobre qualquer fotografia. Então ficaram preocupados. Não sabiam se ela revelava muito ou pouco. Só sabiam que não era bom. Não temos noção exatamente de como eles raciocinaram. Talvez que você ou Bjorn fossem o fotógrafo. Eles não tinham como saber quanto vocês podiam provar, mas não queriam correr riscos. Entendo, diz Penélope. E a situação continua a mesma, não é? Sim. Penélope balança a cabeça. Eles acham que eu posso ser a única testemunha do negócio, reflete ela.
Eles investiram muito dinheiro, explica Saga. Eles não podem se livrar dessa, diz Penélope suavemente. O que você disse? Penélope olha diretamente nos olhos de Saga e diz claramente, eles não podem desviar munição para Darfur, simplesmente não podem fazer isso. Eu vi o que acontece. Eu estive lá 2 vezes. Eles não ligam. É só uma questão de dinheiro, diz Saga. Não é. Diz respeito-a. Diz respeito-a. Muito mais, diz Penélope, e vira o rosto para a parede. Diz respeito-a. Ela fica em silêncio relembrando o barulho quando uma figura de argila é quebrada sob o casco de uma cabra. Uma mulher pequena feita de argila secada ao sol transformada em pó. Uma criança pequena rindo e gritando. Foi a mãe feia de Nufi. Todos os Fur vão morrer. Todos vão morrer. E todas as crianças sorrindo e cantando juntas. O que está tentando dizer? Pergunta Saga. Penélope olha para ela, nos olhos dela, mas não responde. Sua cabeça está de novo em Darfur. Após uma longa e quente viagem de carro, ela chegou ao campo de refugiados de Kubum, sudoeste de Niala, em Janub Darfur, Sudão Ocidental. Mal chegou e ela, Jane e Gray começam a trabalhar tentando salvar as vidas das pessoas apanhadas nos ataques dos Janjaweed. Durante a noite Penélope havia acordado ao ouvir 3 adolescentes gritando em árabe que iriam matar escravos. Eles pertenciam à milícia. Andavam pelo meio da rua e um deles tinha uma arma. Penélope espiara pela janela. Eles estavam se gabando de terem encontrado um velho vendedor de batata doce e atirado em sua cabeça a queima-roupa. Os garotos continuaram a andar pela rua gritando, e então apontaram para a casa onde Penélope e Jane estavam. Penélope prendeu a respiração. Ouviu os pés deles pisando duro na varanda, e suas vozes exaltadas. De repente eles chutaram a porta do alojamento e seguiram pelo corredor. Penélope se jogou embaixo da cama para se esconder. Totalmente imóvel, ela recitara o Pai Nosso em silêncio. Móveis foram derrubados e pisoteados. Depois ela ouviu os garotos voltando para a rua. Um deles ria e gritava que os escravos iam morrer. Penélope se esgueirou até a janela novamente. Os garotos seguravam Jane pelos cabelos, a arrastavam, e então a jogaram no meio da rua. A porta para o outro alojamento do outro lado da rua se abriu e Gray saiu brandindo um facão. O garoto magro foi até ele, embora Gray fosse quase 60 centímetros mais alto e muito mais musculoso. O que você quer aqui? Cobrou Gray. Seu rosto sério estava coberto de suor. O garoto magro não disse nada, simplesmente ergueu a pistola e atirou na barriga de Gray. O barulho ecoou entre os prédios. Gray tropeçou e caiu para trás. Ele tentou se levantar, mas ficou imóvel com a mão apertando a barriga. Um Fur morto! Gritou um dos outros garotos alegremente. Ainda segurava Jane pelos cabelos. O segundo garoto abriu as pernas de Jane à força. Ela lutou, mas continuou falando com eles com uma voz calma e dura. Gray gritou algo para os garotos. O garoto magro foi até ele. Gritou algo para Gray. Apertou a arma na têmpora dele e disparou. Ela fez clique, e ele tentou mais 6 vezes. A pistola estava vazia. O grupo de garotos de repente começou a parecer em dúvida. Outras portas em outros alojamentos se abriram e mulheres africanas começaram a sair. Os adolescentes soltaram Jane e começaram a se afastar, apressados. Penélope viu 5 mulheres correndo atrás deles. Penélope pegou seu cobertor na cama, destrancou a porta e correu para a rua. Foi até Jane para enrolar o cobertor nela e ajudá-la a se levantar. Voltem para dentro, todos vocês. Gritou Jane. Eles podem voltar com mais munição. Vocês não devem estar do lado de fora caso voltem. Jane passou toda aquela noite e a manhã seguinte trabalhando de pé na mesa de operação. Apenas às 10 horas da manhã conseguiu ir para a cama convencida de que a vida de Gray estava salva. Naquela noite trabalhou o turno habitual, e no dia seguinte a rotina na barraca do hospital voltará ao normal. Os garotos pequenos a ajudaram, mas estavam mais reservados, e às vezes fingiam não ouvi-la quando achavam que estava exigindo demais. Não, sussurra Penélope. O que você disse? Pergunta Saga. Penélope acha que não se pode permitir que essas pessoas exportem munição para o Sudão. Eles não podem se safar dessa, diz, depois ficando em silêncio. Você estava mais segura no quarto subterrâneo, diz Saga. Segura? Ninguém pode me manter em segurança, retruca Penélope. Sabemos onde ele está. Está dentro da embaixada alemã, e cercamos o prédio. Mas ainda não o pegaram, diz Penélope em voz mais alta. Ele provavelmente está ferido, atingido no braço. Vamos entrar e... Quero ir com vocês, diz Penélope. Como? Porque eu vi o rosto dele, explica ela. Saga e Joona ficam chocados, e Penélope olha diretamente para Joona. Você estava certo, diz. Eu vi o rosto dele. Não temos muito tempo. Talvez você possa nos dar um esboço do suspeito, pede Saga, ansiosa. Isso não será suficiente, diz Joona. Não podemos entrar em uma embaixada tendo apenas um esboço. Mas e com uma testemunha viva que pode identificá-lo? Pergunta Penélope, se levantando para encarar Joona.
Capítulo 83. O suspeito. Penélope fica de pé entre Saga Bauer e Joanna Lina, atrás de um ônibus blindado da polícia estacionado nas Carpogata ao lado da embaixada japonesa. São menos de 50 metros de distância da embaixada alemã. Ela sente o peso do colete à prova de balas em seus ombros e apertando seu peito. Eles têm de esperar 5 minutos. Então 3 pessoas são admitidas na embaixada alemã em uma tentativa de identificar e prender um suspeito. Silenciosamente Penélope aceita a pistola extra que Joanna coloca no coldre às suas costas. Ele ajusta o ângulo de modo que, caso necessário, possa ser sacada rapidamente. Ela não quer isso, protesta Saga em voz baixa. Não tem problema, diz Penélope. Não sabemos o que acontecerá, diz Joanna. Espero que tudo dê certo, mas caso contrário essa pequena ajuda pode fazer diferença. Policiais suecos, agentes do Sapo, equipes da SWAT e ambulâncias estão por toda parte. Joanna Lina olha para o que resta do Volvo queimado. Apenas o chassi calcinado está inteiro. Há partes do carro espalhadas por todo o cruzamento da rua. Erickson já encontrou um detonador e traços de explosivos. Provavelmente exógeno, diz Erickson, empurrando os óculos para o alto do nariz. Uma bomba, diz Joanna, conferindo o relógio. Um pastor alemão está farejando entre as pernas de um policial, depois deita na calçada e ofega com a língua para fora. Uma equipe da SWAT escolta Saga, Penélope e Joanna até o portão, onde 4 militares alemães sem expressão aguardam. Tente não se preocupar, diz Saga a Penélope. Você só precisa identificá-lo. Os seguranças da embaixada não o prenderão até você estar fora do prédio. Um policial de aparência forte e boa constituição, com sardas no nariz, abre o portão e os admite na propriedade da embaixada. Ele os cumprimenta amistosamente e se apresenta como Karl Mann, chefe de segurança. Eles o acompanham até a entrada principal. O ar da manhã ainda é frio. Espero que tenham sido bem informados. Esse homem é um assassino extremamente perigoso, diz Joanna. Entendemos. Fomos bem informados, retruca Karl Mann. Contudo, não vi ninguém a não ser empregados da embaixada e outros cidadãos alemães aqui a manhã toda. Podemos ter uma lista? Pede Saga imediatamente. Direi apenas que revisamos as fitas de nossas câmeras de segurança, Karl Mann diz a eles. Achamos que seu policial se equivocou. Talvez esse fugitivo tenha escalado a grade, mas em vez de entrar no prédio provavelmente o contornou e seguiu em frente. Uma possibilidade, diz Joanna calmamente. Quantas pessoas estão aqui na embaixada neste momento? Pergunta Saga. Estamos funcionando, e há 4 horários marcados. 4 pessoas? Sim. E quantos empregados? 11. E quantos seguranças? 5 no momento. Mais ninguém? Não. Nada de carpinteiros, pedreiros, ou... Não. Então são 20 pessoas no total, reflete Saga. Gostaria de olhar você mesma? Pergunta Karl Mann em voz baixa. Preferiríamos ter alguém conosco, retruca Saga. Quantos? Pergunta Karl Mann. O maior número de pessoas possível, e com o armamento mais pesado possível, responde Joanna. Então realmente acreditam que ele é muito perigoso, diz Karl Mann, sorrindo. Posso colocar 2 homens à sua disposição além de mim mesmo. Não sabemos o que esperar, mas... Vocês disseram que ele foi baleado no braço, aponta Karl Mann. Devo dizer que não estou exatamente com medo. E é possível que ele nunca tenha entrado. Ou talvez já tenha partido, Joanna diz em voz baixa. Mas, se ele estiver aqui, poderemos perder algumas pessoas. Silenciosamente, Joanna, Penélope e Saga, acompanhados pelos 3 policiais com rifles automáticos e bombas de efeito moral, começam a percorrer os corredores do andar principal. Foram feitas reformas em todo o prédio nos anos anteriores, quando os negócios da embaixada foram transferidos para a artilheria. Contudo, a despeito do fato de que os últimos arranjos estavam sendo concluídos, o pessoal da embaixada fora trazido de volta. Ainda cheirava a tinta e madeira recém-serrada. Alguns dos pisos continuavam cobertos com papel de proteção. Gostaríamos de ver os visitantes primeiro, diz Joanna. Não os empregados em tempo integral. Já esperava isso, diz Karl Mann. Penélope se sente estranhamente calma enquanto caminha entre Saga Bauer e Joanna Lina. De alguma forma não acredita que irá encontrar seu perseguidor ali. O lugar parece normal e pacífico. Então ela percebe a cautela de Joanna, como seus movimentos ao seu lado mudam. Um alarme começa a tocar. Todos ficam imóveis. Karl Mann levanta seu rádio e fala brevemente em alemão. O alarme de uma porta está tocando, explica a eles em sueco. A porta está trancada, mas o alarme é tão sensível que age como se a porta tivesse ficado aberta há alguns segundos. Eles continuam andando juntos pelo corredor e Penélope Fernandes está consciente do peso da arma às suas costas. Eis o escritório de Martin Senkenkel, nosso adido comercial, aponta Karl Mann. Ele tem um visitante, Roland Lindqvist. Gostaríamos de vê-los, diz Joanna. Martin pediu que ninguém o perturbasse até depois do almoço. Joanna não diz nada. Saga agarra o braço de Penélope e elas param enquanto os outros avançam para a porta fechada. Espere um momento,
Por favor, diz Kallman a Joanna enquanto bate. Ele recebe uma resposta abafada, espera um momento, e então recebe permissão para entrar. Ele o faz e fecha a porta atrás de si. Joanna olha para uma sala com uma porta coberta por plástico industrial cinza. Uma pilha de placas de gesso está estocada ali. O plástico infla um pouco como uma vela enquanto som saem da porta fechada do escritório do adido comercial. Há vozes e um baque surdo. Os pensamentos de Penélope recuam no tempo para as notícias sobre quando este prédio da embaixada foi ocupado pelo comando Algermans, na primavera de 1975. Ela lembra a exigência de que Andreas Baader, Ulrich Meinhof, Gudrun Insling e outros 35 prisioneiros da facção do Exército Vermelho fossem libertados da prisão na Alemanha Ocidental. Foi por aqueles mesmos corredores que eles correram e onde gritaram uns com os outros, arrastando o embaixador Dietrich Stoiker pelos cabelos e empurrando o corpo ensanguentado de Heinz Legaat escada abaixo. Ela não se lembrava do que tinham dito ou como haviam sido as negociações, mas depois o chanceler alemão Helmut Schmidt dissera ao primeiro-ministro Olof Palme para não negociar com os terroristas, e então 2 dos reféns foram mortos. Karl-Heinz Delvaux gritara que mataria uma pessoa a cada hora até que suas exigências fossem atendidas. Agora Penélope observa Joanna Lina ir até a porta. Os outros 2 homens estão de pé, imóveis. Joanna saca sua arma, solta a trava e então bate na porta. Um cheiro se espalha pelo corredor, como se alguém tivesse deixado comida queimando no fogão. Joanna bate novamente, escuta e ouve uma voz monótona como se alguém estivesse repetindo a mesma frase o tempo todo. Ele espera alguns instantes, esconde a pistola às costas e então baixa a maçaneta da porta. Kallman está em pé bem embaixo da luminária do teto com seu fuzil automático baixado ao lado da perna. Ele olha para Joanna e então novamente para o homem sentado em uma poltrona no fundo da sala. Ersen Kenkel. Este é o inspetor sueco, informa ele suavemente. Livros e pastas estão espalhados pelo chão como se alguém os tivesse varrido da mesa em um acesso de raiva. O adido comercial alemão, Martin Senkenkel, está sentado em silêncio em uma poltrona assistindo à televisão. Uma transmissão ao vivo de uma partida de futebol em Pequim. O jogo é entre o DFBF da Alemanha e a seleção chinesa. Roland Lindqvist não estava aqui há um minuto? Pergunta Joanna objetivamente. Ele saiu. Responde Martin Senkenkel sem desviar os olhos da televisão. Joanna e Kallman retornam ao corredor. Kallman está incomodado, e também inquieto. Ele rosna ordens para seus homens com uma voz dura. Uma mulher usando um vestido de tricô verde claro se afasta rapidamente pelo corredor sob o papel de proteção. Quem é essa? Pergunta Joanna. A secretária do embaixador, responde Kallman. Gostaríamos de falar com ela. De repente um alarme soa. Acima do barulho, uma voz calma gravada avisa que não é um treinamento. Eles não devem usar os elevadores e é preciso sair do prédio imediatamente. Capítulo 84. O incêndio. Kallman dá ordens rápidas no seu rádio enquanto corre na direção das escadas. O andar de cima está pegando fogo, diz secamente. Quão extenso é o incêndio? Pergunta Joanna, acompanhando Karl. Não sabemos, mas estamos evacuando a embaixada e normalmente há 11 pessoas trabalhando lá em cima. Kallman pega um extintor de incêndio em um armário vermelho e tira a trava de segurança. Vou levar Penélope para fora, grita Saga. Foi ele quem fez, diz Penélope. Vai tentar escapar quando todos estiverem combatendo o incêndio. Joanna segue os 3 militares escada acima. Seus passos ecoam entre as frias paredes de concreto, embora eles tentem correr o mais silenciosamente possível. Chegam ao corredor do 3º andar, onde há um forte cheiro de fumaça e até mesmo nuvem cinza correndo pelo teto. Eles se revezam abrindo portas, mas não acham nada nas salas. Parece haver fumaça saindo do salão Schiller, diz Kallman, apontando enquanto fala. No final do corredor, há fumaça escapando por baixo das portas duplas. Escorre como água se movendo na direção errada, subindo as portas e as paredes para se espalhar pelo teto. Uma mulher grita em algum lugar e há um baque no prédio, como se um trovão retombasse do lado de dentro das paredes. Um barulho agudo estala atrás das portas, como se uma grande folha de vidro tivesse se quebrado com o calor. Temos de tirar as pessoas, diz Joanna. Ah! Kallman gesticula para que Joanna fique quieto enquanto escuta seu rádio. Baixe o extintor enquanto responde em alemão. Depois se vira para o grupo. Escutem, diz com voz firme. Nossas câmeras de segurança localizaram o homem vestido de preto no banheiro masculino. Tem uma pistola na pia. É esse o cara, diz Joanna. Kallman fala novamente com a segurança em voz baixa, pedindo a localização exata dele no banheiro. Ele está a 2 metros à direita da porta, explica Kallman. Está sangrando muito no ombro e sentado no chão. Mas a janela está aberta, e é possível que queira sair por ela. Eles seguem rapidamente sobre o papel marrom do piso, passando por uma escada de pintor montada, e se agrupam atrás de Kallman. Está mais quente ali,
e a fumaça se desloca perto do teto como uma bola de argila escura. Tudo estala e rende, e o piso parece tremer sob seus pés. Que tipo de arma ele tem? Pergunta Joanna. Eles só conseguem ver a pistola na pia. Nada mais. Pergunte sobre uma mochila, corta Joanna. Ele sempre carrega uma. Estou fazendo isso, sibila Kalman. Kalman gesticula para um de seus homens. Todos baixam os olhos rapidamente, conferindo seus fuzis automáticos, e os seguem para a área do vestiário. Joanna reprime um alerta enquanto eles entram. Ele teme que o ataque padrão deles não seja suficiente contra aquele assassino. Eles são como moscas atraídas para uma aranha. Um a um, ficarão presos na teia. Joanna sente os olhos arderem por causa da fumaça. Uma aranha faz a teia de 2 tipos de fios, pensa ele. Os viscosos, para apanhar a presa, e as tramas que ela faz para si mesma. Ela conhece o padrão, portanto pode passar por cima da própria armadilha sem ficar presa. Joanna se junta aos policiais militares, que já se abrigaram do lado de fora da porta do banheiro. Um deles, com cabelos louros saindo por debaixo do capacete, tira o pino de segurança de uma bomba de efeito moral. Ele abre a porta ligeiramente para lançar a granada pelo piso ladrilhado e a fecha rapidamente. Uma explosão surda é ouvida, e os outros homens abrem a porta com armas em punho. Kalman gesticula pedindo pressa. Sem hesitar um momento, o policial louro entra com o fuzil automático erguido e a coronha apoiada no ombro. O coração de Joanna acelera de preocupação. Ele então ouve o grito assustado do policial louro, quase infantil em seu pânico. Apenas um segundo depois há uma enorme explosão. Os corpos dos homens são arremessados para trás pela porta, com fumaça e fragmentos voando ao redor deles. A porta é arrancada de suas dobradiças. Um policial solta sua arma e escorrega, caindo sobre um joelho. A onda de choque empurra Joanna para trás. O policial louro está caído de costas no chão. A boca está aberta e o sangue começa a surgir entre seus dentes. Está inconsciente. Um fragmento se projeta de sua coxa. Sangue vermelho brilhante cai em grandes gotas. Joanna avança rapidamente, puxa o policial e vira seu rosto. Faz um torniquete de emergência com o cinto do homem e uma manga rasgada. Ignora o calor do sangue em suas mãos. Um dos homens está chorando com um som assustado e trêmulo. Civis estão sendo conduzidos para fora. 2 policiais ajudam um homem de cabelos grisalhos a cruzar o corredor. O rosto do homem está coberto de fuligem e ele mal consegue andar. Uma mulher amarrou o suéter sobre a boca e está descendo o corredor apressada, olhos arregalados. Apontando sua pistola, Kalman entra no banheiro, pesando em cacos do espelho. Encontra o matador caído no chão. O homem ainda está vivo. Suas pernas têm espasmos e os braços se sacodem ferozmente. O queixo e a maior parte do rosto foram arrancados. Kalman analisa a cena e imagina o que deve ter acontecido. Ele acha que o homem pretendia criar uma armadilha usando a própria granada, mas fora ferido pela bomba de efeito moral, e acabará soltando a dele. Vamos evacuar todos os outros, diz Kalman, e sai do banheiro. Joanna limpa o sangue de suas mãos. Liga para o centro de operações e os orienta a enviar ajuda médica para o banheiro. Enquanto fala, vê Penélope vindo da escadaria na sua direção, com Saga logo atrás. Os olhos de Penélope estão envoltos em manchas negras. Saga murmura palavras de consolo e tenta levá-la para fora, mas Penélope se liberta. Onde ele está? Pergunta Penélope com uma voz assustada. Preciso olhar para ele. É perigoso para você, diz Joanna. O fogo pode chegar aqui em segundos. Penélope passa por Joanna e cruza o piso entulhado do banheiro masculino. Olha ao redor e vê o homem no chão ainda tendo espasmos, com o que sobrou do rosto. Ela geme e sai apressada para se apoiar na parede. Uma carta emoldurada do ex-chanceler Willy Brandt escorrega para o chão e o vidro se quebra, mas a carta fica na parede. O estômago de Penélope revira. Ela engole e sente Saga tentando colocar os braços ao redor dela para levá-la de volta às escadas. Não é ele. Geme Penélope. Temos de sair, diz Saga com urgência, e a leva embora. Equipes médicas entraram correndo. Colocam o soldado louro em uma maca. Uma nova explosão de calor pode ser ouvida. Cacos de vidro e fragmentos de madeira enchem o ar. Um homem tropeça no corredor, escorrega e se levanta novamente. A fumaça saindo por uma porta aberta. Um homem enorme está de pé no corredor em silêncio, com sangue escorrendo de seu nariz para a camisa e gravata. A polícia militar conduz todo mundo para as saídas de emergência, gritando para que se movam rapidamente. De repente, chamas se projetam por uma porta aberta de escritório. O papel de proteção no piso pega fogo e rodopia enquanto queima. 2 pessoas estão correndo de mãos dadas. O vestido leve de uma mulher pegou fogo. Ela está gritando. Um policial a cobre com a espuma de seu extintor. Joanna está engasgando com a fumaça, mas obstinadamente retorna para ver a devastação causada pela granada de mão. O matador está caído imóvel agora. Alguém enrolou seu rosto com curativos temporários e gaze. O sangue vermelho escuro escorre do ferimento em seu antebraço para a manga de seu paletó.
Um estojo de primeiros socorros que ficava preso à parede está caído no chão, e as bandagens de seu interior se espalharam sobre os azulejos brancos, cobertas de pó. As paredes estão enegrecidas e a maioria dos azulejos foi arrancada. Um reservado foi destruído. Escorre água de um cano quebrado para o piso. Na pia há uma pistola Heckler & Koch com 7 pentes de munição. Atrás da porta de outro reservado está a forma escura de uma mochila de nylon grossa. Parece vazia. Gritos, vozes assustadas e ordens ríspidas são ouvidos no corredor do lado de fora. Karl Mann entra com equipe médica. Quero um guarda com ele, ordena Joanna, apontando para o matador enquanto os homens o colocam em uma maca e o amarram. Ele provavelmente estará morto antes de chegar ao hospital, reflete Karl Mann, tossindo fumaça na mão. Ainda assim, quero sua palavra de que ele será vigiado enquanto estiver no terreno da embaixada. Karl Mann estreita os olhos para Joanna e depois escolhe um de seus homens para ficar responsável pelo prisioneiro até ele ser entregue à polícia sueca. Uma pesada fumaça preta avança pelo corredor com o som de rugidos altos e estalos se aproximando. Todos estão correndo para fora. Karl Mann se agacha abaixo da nuvem de fumaça e diz rapidamente: está faltando alguém deste andar. Joanna passa por cima de uma porta que caiu e chega a outra, ainda em sua moldura. Gira a maçaneta. Há uma luz por um segundo e depois desaparece. O fogo ilumina o corredor enfumaçado, e fagulhas saem por portas abertas. Há rugidos, fagulhas, batidas e estalos enquanto o metal esquenta e começa a retorcer. Joanna acena para que Karl Mann recue. Ele saca sua pistola, abre a porta mais alguns centímetros, se coloca de lado, espera um momento e então olha para dentro. Não há nada senão silhuetas negras de móveis de escritório. As cortinas estão fechadas, mas a corrente de ar no nível do piso faz Joanna se afastar de uma possível linha de fogo. Evacuar! Grita alguém atrás deles. Joanna se vira e vê 4 bombeiros especializados em resgate avançando pelo corredor. Eles se espalham e vasculham sistematicamente as salas. Antes que Joanna consiga alertá-los, um dos bombeiros lança a luz forte de sua lanterna para dentro do quarto e 2 olhos a refletem. Um labrador começa a latir alto. Vamos tirá-lo daqui, diz um dos homens, rindo. Vocês conseguem sair sozinhos. Ainda há um desaparecido, informa Karl Mann. Tomem muito cuidado, alerta Joanna da melhor forma possível. Vamos, grita Karl Mann com urgência atrás dele. Preciso pegar mais uma coisa. Joanna, tossindo muito, entra correndo novamente no banheiro masculino, prestando atenção no padrão de sangue no piso e nas paredes, e se apressa para pegar a mochila preta. Capítulo 85. Caçando o caçador. As pernas de Penélope tremem. Ela se agarra à cerca que delimita a embaixada e olha para o asfalto preto. Está lutando contra a ânsia de vômito. O que ela viu no banheiro masculino ainda vibra diante de seus olhos. O rosto em pedaços, dentes espalhados, sangue. O peso do colete à prova de balas parece puxá-la para o chão. O barulho ao redor dela é uma cacofonia. Sirenes alertam para ambulâncias se aproximando. Policiais gritam, até mesmo berram, uns com os outros e pelos rádios. Ela vê uma equipe médica correndo com uma maca. É o homem do banheiro. O sangue encharcou as bandagens que cobrem a cabeça. Saga vai até Penélope acompanhada de uma enfermeira. Diz que tem medo de que Penélope entre em choque. Não era ele. Repete Penélope enquanto elas a enrolam em um cobertor. Um médico chegará logo, diz a enfermeira, acalmando-a. Precisa de algo para se acalmar enquanto isso. Posso dar alguma coisa caso esteja bem de saúde, diz, hesitando e depois prosseguindo. Tem problema no fígado, por exemplo? Penélope balança a cabeça negativamente e a enfermeira dá a ela um comprimido azul. Engula inteiro, explica. É meio miligrama de Xanax. Xanax, repete Penélope olhando para o comprimido em sua mão. Não é perigoso. E isso irá acalmá-la, explica a enfermeira, se afastando apressada. Vou pegar um pouco de água para você, diz Saga, indo até a van da polícia. Os dedos de Penélope parecem dormentes. Ela olha para a pequena cápsula azul em sua mão. Joanna Lina ainda está no prédio. Mais pessoas saem cambaleando. Estão sujas de fuligem e cheiram a fumaça. O grupo de diplomatas chocados está se reunindo junto à grade que separa seu terreno daquele da embaixada japonesa. Todos esperam transporte para o Hospital Karolinska. Uma mulher de terninho azul escuro se joga no chão e chora abertamente. Um policial vai até ela e coloca a mão em seus ombros enquanto fala. Um dos diplomatas umedece os lábios e esfrega as mãos repetidamente com um lenço. Um homem mais velho de terno amarrotado está de pé conversando em um celular. Seu rosto está tenso. O adido militar, uma mulher de meia-idade com cabelo tingido de vermelho, enxugou as lágrimas e está tentando ajudar os outros, mas se move como sonâmbula. Pedem a ela para segurar uma bolsa para uma intravenosa e ela faz isso sem qualquer emoção.
Um homem com queimaduras nas mãos foi enrolado em um cobertor e está sentado pacientemente, as mãos com curativo sob o rosto. Ele se levanta lentamente, o cobertor escorregando para o chão, e começa a andar em silêncio, quase em um sonho, pela calçada na direção da grade. Um policial militar se apoia em um mastro de bandeira próximo. Está chorando. O homem com as mãos queimadas caminha suavemente sob o sol brilhante da manhã além da grade. Vira a esquina e segue pelo lado direito de Gardesgata. Penélope respira fundo de repente. Como se jogada em água fria, ela é acometida de uma visão repentina. Nunca viu o rosto dele claramente, mas viu suas costas. Aquele homem com as mãos queimadas é seu perseguidor. Está indo para Gardet, o grande campo aberto perto da torre de televisão. Está se afastando da polícia e das ambulâncias. Ela não precisa ver o rosto. Já vira suas costas quando estava sentado no barco sob a ponte do canal de Skuru Sound. Quando Viola e Bjorn ainda estavam vivos. A mão de Penélope se abre e o comprimido azul cai no chão. Penélope começa a caminhar atrás dele, o coração acelerando. Entra na Gardesgata e deixa o cobertor escorregar de seu corpo da forma como ele fizera. Ganha velocidade. Começa a correr mais rápido enquanto ele abre caminho entre as árvores, se movendo lentamente. Parece cansado e fraco. Penélope lembra que pode ter sido baleado. Isso explicaria. Ela pensa, triunfante, que ele não conseguirá fugir dela correndo. Algumas gralhas se levantam das árvores e voam para longe. Penélope se sente poderosa. Está dando passos rápidos sobre a grama da clareira e o vê a menos de 40 metros. Ele tropeça e precisa se apoiar em um tronco de árvore para ficar ereto. As bandagens estão se soltando de seus dedos. Ela agora corre e o observa deixar a proteção do pequeno bosque e sair para a luz do sol do grande campo aberto. Sem parar, Penélope leva a mão à pistola que Joona Lina providencialmente colocará nas suas costas. Baixa os olhos tempo suficiente para soltar a trava enquanto avança entre as árvores. Reduz a velocidade e aponta para a perna dele com o braço esticado. Pare! Sussurra enquanto puxa o gatilho. A arma dispara e o recuo força o braço e o ombro dela. A pólvora queima as costas de sua mão. A bala parece sumir, mas Penélope o observa tentar correr mais rápido. Você nunca deveria ter tocado na minha irmã, pensa. O homem está correndo por uma trilha. Ele para um segundo, agarrando o braço, depois muda de rumo e passa para a grama. Penélope corre para campo aberto e à luz do sol. Está chegando mais perto. Cruza o passeio de pedestres e ergue a arma novamente. Pare! Grita. Ela dispara e vê um tufo de grama ser arrancado do chão 10 metros à frente do homem. Penélope sente a adrenalina correr por seu corpo, mas tem a mente clara e está concentrada. Aponta para a perna e dispara novamente. Ouve a explosão novamente. Sente o recuo e vê a parte de trás do joelho dele marcada por fragmentos arrancados da patela. Ele grita de dor enquanto cai no chão, mas continua tentando se arrastar para longe. Ela está se aproximando, avançando a passos largos enquanto ele tenta se levantar apoiado em uma bétula. Pare! Pensa Penélope. Ela ergue a pistola novamente. Você matou Viola. Você a afogou e matou Bjorn. Você matou minha irmã. Grita, alto. Dispara. A bala entra no pé esquerdo dele, e o sangue se espalha sobre a grama. Enquanto Penélope vai até lá, ele cai, a cabeça caída para a frente com o queixo apoiado no peito. Está sangrando muito e arfando como um animal. Ela para na frente dele, a sombra da bétula cobrindo ambos. Aponta a pistola novamente para ele. Por quê? Pergunta. Porque minha irmã está morta. Por quê? Ela fica em silêncio, engole em seco e se ajoelha para olhar nos olhos dele. Quero você olhando para mim quando matar. O homem umedece os lábios e parece tentar levantar a cabeça. Está pesada demais. Ele não consegue. Está prestes a perder a consciência. Ela aponta a arma novamente, mas hesita e ergue a cabeça dele com a outra mão. Olha diretamente em seu rosto. Cerra o maxilar enquanto vê novamente os traços cansados iluminados pelo raio em que mendo. Agora se lembra de todos os detalhes. Seus olhos calmos após assassinar as pessoas e a cicatriz profunda em seu lábio. Ele está igualmente calmo agora. Penélope mal tem tempo de pensar em como isso é estranho antes que ele ataque. É muito forte e inacreditavelmente rápido. Agarra seus cabelos e a puxa para a frente. Há tanta força no movimento que ela bate com a testa no peito dele. Não consegue se mover rápido bastante para fugir quando ele muda a posição da mão para agarrar seu pulso e arrancar a arma de sua mão. Com toda a força, Penélope empurra e dá chutes para se soltar, mas ele já está com a arma. Ela ergue os olhos quando ele aponta e dispara 2 tiros rápidos. Capítulo 86. O tronco branco da bétula. Só depois de passar as escadas, ao cruzar apressado o primeiro andar da embaixada alemã, Joana se dá conta de como seus pulmões arfam e como seus olhos ardem. Ele tem de sair para tomar ar. Tosse forte e fica perto da parede enquanto corre.
Pode ouvir novas explosões vindas do alto, e uma luminária de teto cai. Ouve muitas sirenes. Sai pela entrada principal da embaixada aliviado. 6 policiais militares alemães estão de prontidão na calçada em frente à porta. Fazem parte da equipe de segurança provisória. Joanna leva ar fresco aos pulmões, tossindo e olhando ao redor. 2 caminhões de bombeiros colocaram escadas no muro da embaixada. Do lado de fora da grade há uma multidão de policiais e equipes de ambulâncias. Karl Mann está deitado na grama e um médico debruçado sobre ele ausculta seus pulmões. Penélope Fernandes está caminhando ao longo da grade que separa o prédio da embaixada japonesa. Os ombros estão cobertos por um cobertor. No último minuto, Joanna havia voltado ao banheiro masculino para resgatar aquela mochila gasta. Foi um impulso. Não podia entender por que o matador quisera esconder uma mochila vazia, estando a pistola e os pentes à vista na pia. Ele tem outro acesso de tosse. Abre o nylon preto e olha para dentro. A mochila não está vazia. Contém 3 passaportes diferentes e uma faca de ataque curta com sangue fresco na lâmina. Quem você cortou? Pensa Joanna. Ele olha atentamente a lâmina da faca. O sangue está começando a coagular. Olha para as pessoas ocupadas e as ambulâncias dos 2 lados do portão. A mulher com o vestido queimado está enrolada em um cobertor e sendo colocada em uma ambulância. Segura a mão de outra mulher. Um homem mais velho com fuligem na testa fala ao telefone. Sua expressão é vazia. Joanna se dá conta de seu equívoco. Joga mochila e faca no chão e corre até o portão para gritar para o guarda deixá-lo sair. Passa correndo por policiais e outras pessoas, pula a fita plástica de isolamento e abre caminho por entre jornalistas que pareciam ter brotado como erva daninha. Ele se coloca no meio da rua, bloqueando uma ambulância amarela prestes a sair. Qual é o ferimento que ele tem no braço? Grita Joanna, mostrando sua distintivo. O quê? Pergunta o motorista da ambulância, surpreso. O homem ferido pela bomba. Ele tem um ferimento no antebraço, e eu preciso. Considerando o estado dele, isso não tem importância. Tenho de ver o ferimento dele. Grita Joanna. O motorista da ambulância quer protestar mais, porém algo na voz de Joanna o faz mudar de ideia e obedecer-lhe. Joanna entra na traseira da ambulância. O homem deitado na maca tem o rosto inteiramente coberto de bandagens, com apenas uma área livre para permitir uma máscara e um tubo de oxigênio até o nariz. Um tubo de sucção pende da boca. Um dos funcionários corta o paletó e a camisa. O ferimento tem um curativo provisório. Mas não é um ferimento de bala. É um corte de faca, profundo. Joanna salta da ambulância e olha ao redor até encontrar Saga. Está levando um copo de plástico com água, mas, assim que vê sua expressão, o joga no chão e vai correndo até ele. Ele está escapando de novo, pensa Joanna. Não podemos deixá-lo escapar. Joanna examina a cena, lembrando que vira Penélope com um cobertor sob os ombros seguindo junto à grade entre as embaixadas e entrando na Gardesgata. Traga uma arma. Grita para Saga enquanto começa a correr ao longo da grade. Ele vira à direita, mas não consegue localizar Penélope ou o matador em lugar algum. Como se em seu próprio mundinho, uma mulher observa 2 bonitos dálmatas brincando no gramado do Instituto Italiano de Cultura. Joanna passa correndo pela fachada branca reluzente, já sacando a pistola do coldre. Ele se dá conta de que o matador se misturou ao fluxo de pessoas que saía do prédio em chamas. Saga está gritando algo atrás dele, mas ele não escuta. Seu coração bate forte demais, e há um ruído em sua cabeça. Ele corre mais rápido na direção de um pequeno grupo de árvores que o matador poderia considerar uma proteção. De repente houve um tiro de pistola. Ele desce tropeçando uma elevação, chega ao outro lado, sobe uma encosta e se coloca entre os troncos das árvores no bosque. Mais tiros de pistola. As explosões são curtas e secas. Joanna afasta galhos de árvores para o lado e sai para o gramado ensolarado. Vê Penélope a 300 metros. Está sob uma bétula. Há um homem sentado apoiado na árvore com a cabeça caída. Penélope está no chão na frente dele quando de repente é puxada para a frente e depois cai para trás. O homem aponta uma arma para ela. Enquanto corre, Joanna dispara contra o homem, mas a distância é grande demais. Ele para, faz pontaria e segura a arma com as 2 mãos. No mesmo momento o matador dispara 2 balas no peito de Penélope. Ela é lançada para trás. O matador parece exausto, mas ergue a arma novamente. Joanna dispara e erra. Ele corre mais para perto e vê Penélope chutar o homem para se livrar. O homem ergue os olhos e vê Joanna chegando, mas então se volta novamente para Penélope. Está olhando nos olhos dela quando aponta a arma para seu rosto. Um tiro é disparado, mas Joanna ouve o som vindo de trás. Ele passa zumbindo por sua orelha direita e no mesmo segundo uma cascata de sangue jorra das costas do matador e cobre o tronco branco da árvore. O projétil encamisado atravessou seu externo, o coração, e saiu pelas costas para se cravar na árvore atrás. Enquanto Joanna continua correndo com a arma ainda apontada, há outro tiro. O corpo já morto rodopia com o impacto, o ponto de entrada da bala a poucos centímetros do primeiro. Joanna baixa a arma e se vira para ver Saga de pé no bosque com um rifle de grande calibre no ombro.
Seus cabelos compridos são banhados pela luz do sol que passa por entre as folhas, e sua expressão ainda é de extrema concentração enquanto baixa a arma lentamente. Penélope se arrasta para trás, tossindo, até a luz do sol. Ela se levanta para olhar o homem morto. Joanna caminha até o corpo, chuta a pistola para longe e se ajoelha para levar o dedo ao pescoço do homem. Quer ter certeza absoluta de que está morto. Penélope solta o colete à prova de balas e o deixa cair no chão. Joanna se levanta e vai até ela enquanto ela caminha na sua direção, cambaleando, como se prestes a desmaiar. Ele pega o corpo exausto dela, com o rosto tombando para se apoiar no peito dele. Capítulo 87. A pista falsa. O homem com o rosto mutilado morreu 1 hora depois de ser levado da embaixada alemã para o hospital. Foi identificado como Dieter Grama, secretário do Adido Cultural. Durante a necrópsia, o médico-chefe, Nils Allen, descobriu restos de fita adesiva nas roupas e escoriações e ferimentos em pulsos e pescoço, indicando que estivera amarrado no momento da explosão. Quando a investigação inicial de cena de crime foi concluída e as fitas das câmeras de segurança analisadas, foi possível reconstituir os acontecimentos. Após chegar ao seu escritório no segundo andar do prédio, Dieter Grama ligara o computador e lera alguns e-mails. Não respondeu, mas marcou 3 deles. Depois foi ao refeitório e ligou a máquina de café expresso antes de ir ao banheiro masculino. Estava prestes a entrar em um dos reservados quando um homem de frente para o espelho sob a pia se virou. O rosto estava coberto por uma máscara de esquiador. O homem, vestido de preto, era o matador ferido que entrará na embaixada alemã com seu passaporte alemão. Acabará de escapar da perseguição policial e impedir a vigilância no banheiro masculino ao colocar uma fita sobre a câmera de segurança. O matador estimara as proporções do corpo de Dieter Grama pelo espelho. Dieter Grama provavelmente não teve tempo de dizer muito antes de ter uma arma pressionando seu peito e ser obrigado a ajoelhar para ser amordaçado com uma fita. O matador trocou sua jaqueta preta pelo paletó de Dieter Grama. Depois o amarrou em posição acocorada a um cano de água com as costas para a câmera de segurança e enfiou a faca de 2 gumes pelo buraco da jaqueta de couro. Provavelmente Dieter Grama ficou tão confuso, com dor, medo e liberação de endorfinas, que não conseguiu entender muito do que estava acontecendo. O matador passou um pedaço de arame ao redor do pescoço de Dieter Grama, com um laço às costas. Trançou pelo laço um arame comprido, pegou uma granada de mão, uma Spran 2000, prendeu uma ponta do arame à granada, tirou o pino, mas manteve a trava baixa. Se soltasse a trava, a granada teria explodido em 3 segundos. Em vez disso, prendeu a granada no peito de Dieter Grama com fita, com a trava pressionada. Depois puxou a ponta do arame pelo laço ao redor do pescoço de Dieter Grama, o enrolou no cano da pia e o esticou pelo piso para transformá-lo em uma armadilha. Claro que ele queria que alguém entrasse no banheiro e soltasse a granada para mutilar Dieter Grama, e em meio ao caos o corpo mutilado de Grama seria identificado como o dele. Então poderia simplesmente ir embora. O matador provavelmente foi mais lento por causa do ferimento e da perda de sangue, mas a preparação da armadilha não teria demorado mais de 4 minutos desde o momento em que Dieter Grama entrou no banheiro até o momento em que o matador colocou sua arma e os pentes na pia, deixou a mochila com a faca ensanguentada em um reservado, tirou a fita da câmera de segurança, passou por cima do arame e saiu do banheiro. Ele então seguiu pelo corredor, entrou na sala de reunião pelas portas duplas e iniciou um incêndio rápido. Depois disso foi ao escritório de Davida Meyer e estava começando a contar a ela o motivo de sua visita quando o alarme disparou. Durante os 25 minutos seguintes, Dieter Grama ficou amarrado de joelhos com uma granada de mão adesivada a seu peito antes de ser notado pela câmera de segurança. Provavelmente tentou gritar, sem soltar a granada. A necrópsia revelou que ele rompera um vaso sanguíneo no pescoço e o lado de dentro da boca estava mordido. A porta para o banheiro masculino foi aberta e uma bomba de efeito moral arremessada pelo piso de ladrilhos. Em vez de lançar fragmentos, como acontece com bombas comuns, uma violenta onda de pressão atingiu o pequeno aposento. Dieter Grama bateu com a cabeça no cano e na parede de azulejos e desmaiou. Um jovem policial chamado Ulysse Saneder entrou correndo no banheiro com a arma em punho. A fumaça tornava difícil de enxergar. Então o jovem levou alguns segundos para se dar conta do que significava tropeçar no arame. A trava da granada no peito de Dieter Grama fora solta. A granada de mão parou no laço ao redor do pescoço de Dieter Grama, escorregou levemente, já que o homem estava inconsciente, e então explodiu com um efeito horrível. Capítulo 88. O visitante. Joanna Lina, Saga Bauer e Penélope Fernandes estão em uma van blindada da polícia se afastando da cidade diplomática pela estrangagem e, margeando a água cintilante. Eu vi o rosto dele, diz Penélope em voz monótona. Eu sabia que ficaria atrás de mim até.
Ela para de falar e olha diretamente à frente. Até me matar, diz enfim. Penélope fecha os olhos e se permite balançar com um movimento suave da van da polícia. Estão passando pelo marcante monumento a Raoul Wallenberg, que tem a forma de ondas com cristas brancas ou letras hebraicas adejando ao vento. Quem era ele? O homem que estava atrás de mim? Pergunta Penélope. Era um matador profissional, explica Joanna. Também chamado de eliminador de problemas ou Grob. Nem a Europol nem a Interpol tem nada sobre ele, diz Saga. Um assassino profissional? Reflete Penélope. Então alguém o mandou atrás de mim. Sim, responde Saga. Mas qualquer pista que aponte quem fez isso estará bem oculta. Rafael Guide. Pergunta Penélope suavemente. Ele está por trás disto. Ou Agathe Al-Agi. Acreditamos que seja Rafael Guide, explica Saga. Não faria sentido Agathe Al-Agi estar por trás disso. Pelo envolvimento dela. Não teria importância ser vista comprando munição. Não é segredo o que ela faz, diz Joanna. Então Rafael Guide enviou o matador. Mas, o que ele realmente quer, vocês sabem. Tudo isso é só por causa da fotografia. Realmente, talvez ele tenha imaginado que foi você quem tirou a foto e era uma testemunha. Poderia ter visto ou ouvido algo que o comprometesse. Ele ainda pensa assim? Provavelmente. Então apenas irá encontrar outro matador. É o que tememos, responde Saga com honestidade. Por quanto tempo terei proteção policial? Irei me esconder para sempre. Bem, começa Saga, teremos de planejar os próximos passos, mas serei caçada até não conseguir mais correr, completa Penélope. Eles estão passando pela NK e veem 3 jovens fazendo piquete em uma greve do lado de fora da elegante loja de departamentos. Ele não irá desistir, confirma Joanna. Sua voz é séria. Então vamos denunciar todo esse negócio. Assim não haverá mais razão para silenciar você. Sabemos que provavelmente não podemos fazer muito em relação ao próprio Rafael Guide, diz Saga. Mas aqui na Suécia, o que poderiam fazer aqui? De início podemos impedir o negócio com o armamento, responde Saga. O navio não pode deixar o porto de Gotemburgo sem a assinatura de Axel Riesen. E por que ele não assinaria? Ele nunca assinará, diz Joanna. Ele sabe o que está acontecendo. Isso é bom, sussurra Penélope. Então podemos interromper o negócio e prender Pontus Salman e todos os outros suecos envolvidos, conclui Saga. Após um momento de silêncio, Penélope diz, preciso ligar para minha mãe. Aqui está meu telefone, diz Saga. Penélope pega o telefone de Saga, parece hesitar e então disca o número. Oi, mamãe, sou eu, Penny. Estou bem. Penny, estava indo para a porta. Tenho de pegar. Espere, mamãe. Grita Penélope. Quem está aí? Não sei, responde a mãe. Está esperando alguém? Não, Was. Não abra. Grita Penélope. A mãe diz algo incompreensível enquanto baixa o telefone. Penélope pode ouvir a campainha tocando novamente. A porta é aberta e Penélope ouve vozes. Espera impotente, fitando Joanna e Saga com olhos arregalados. Há barulho na linha e um baque, e então a voz da mãe novamente. Ainda está aí, Penny? Sim, estou. Há uma mulher aqui procurando por você. Procurando por mim? Reage Penélope, umedecendo os lábios. Certo, mamãe, passe o telefone para ela. Há um estalo na linha, depois uma voz desconhecida. Penélope Fernandes. Eu mesma, responde Penélope. Preciso me encontrar com você. Quem é você? Penélope pergunta. Eu mandei a fotografia. Não sei nada sobre fotografia alguma, diz Penélope rispidamente. Boa resposta, retruca a mulher. Nós não nos conhecemos, mas fui eu quem mandou aquela fotografia para você. Penélope não diz nada. Precisamos nos encontrar o mais rápido possível, diz a mulher. Há uma enorme tensão em sua voz. Eu lhe mandei uma fotografia de 4 pessoas em um camarote de teatro. Eu tirei a fotografia em segredo em 13 de novembro de 2009. Uma das 4 pessoas no camarote é Pontus Salman. Ele é meu marido. Capítulo 89. O encontro. A casa de Pontus Salman fica em Roskusvagen, na ilha de Lidingö, um subúrbio de Estocolmo. Uma residência familiar construída nos anos 1960, que começava a aparentar a idade que tinha, embora de alguma forma ainda exibisse o trabalho artesanal tão característico do período. Eles estacionaram o carro na calçada de pedra que levava à garagem e saltaram. Alguém fizera um grafite a giz na porta da garagem, um desenho infantil de um pênis. Eles combinam que Joanna irá esperar com Penélope no carro enquanto Saga vai até a porta da frente. Está aberta, mas Saga toca a campainha, que tem a forma de cabeça de leão. 3 toques elegantes soam, mas nada mais acontece. Saga pega sua Glock e verifica o pente, solta a trava e entra na casa. Grande parte dela, na verdade, é construída abaixo do nível da rua. Além da entrada, a casa se abre em uma sala espaçosa que abrange cozinha e sala de jantar.
As janelas altas mostram a vista de tirar o fôlego da enseada além de Lidingo. Saga se esgueira pela cozinha para inspecionar quartos vazios antes de descer por um lance de escadas. A música vindo de um aposento com uma placa de bronze marcada RR. Ela abre a porta e ouve a música mais claramente. É a Traviata de Verdi com John Sutherland. No final do corredor ladrilhado há um brilho azul de uma piscina iluminada. Saga segue com suavidade na direção da piscina, tentando escutar algo além da música. Acha que consegue ouvir pés descalços chapinhando. Mantém a arma junto ao corpo e continua a avançar. Há móveis de vime de aparência confortável e algumas palmeiras em vasos. O ar é quente e úmido. O cheiro de cloro misturado a jasmim fica mais forte. Chega a uma grande piscina de azulejos azul claros com uma divisória de vidro voltada para um jardim e a água do lado de fora. Uma mulher esguia de cerca de 50 anos está perto de um bar com uma taça de vinho branco na mão. Veste um maiô dourado. Pousa a taça quando vê Saga se aproximando e vai cumprimentá-la. Oi, sou Saga Bauer. Qual agência? Sapo. A mulher ri e se inclina para a frente para beijar Saga nas duas faces. Depois se apresenta como Marie-Louise Salma. Trouxe roupa de banho? Pergunta Marie-Louise voltando ao bar. Seus pés compridos e estreitos deixam marcas no piso de cerâmica. Seu corpo é esguio e parece que ela se esforça para cuidar bem dele. O modo como caminha é artificial. Como se estivesse acostumada a ter pessoas admirando-a, Marie-Louise Salman pega sua taça e se vira. Examina a Saga atentamente, como se para ter certeza de que realmente está concentrada nela. Uma taça de Sancerre? Pergunta, com sua voz suave e modulada. Não, obrigada, responde Saga. Nado para manter o corpo em forma, embora já não aceite tantos trabalhos de modelo como antigamente. É fácil demais se tornar egocêntrica em minha área. Sim, estou certa de que você sabe tudo sobre isso. É uma merda quando ninguém mais se lembra de sair correndo para acender seu cigarro. Marie-Louise se inclina para a frente e sussurra teatralmente. Eu tive um caso com aquele jovem dançarino Chipendale. Você o conhece? Não importa. De qualquer forma, todos aqueles caras são gays. Vim aqui para falar sobre uma fotografia que você enviou. Ah, eu sabia que ele não conseguiria manter a boca fechada. Exclama com indignação exagerada. Quem? Jean-Paul Gaultier. O estilista? Ele é o maior. O estilista que sempre usa camisas listradas. Ele tinha uma barba lindamente dourada por fazer e um biquinho. Ele ainda me odeia. Eu sabia. Saga sorri com paciência. Pega um roupão e o dá a Marie-Louise quando percebe que está arrepiada. Adoro congelar, diz Marie-Louise. Me torna mais desejável. Pelo menos foi o que Depardieu me disse na última primavera. Oh, na verdade, não lembro. Pode ter sido o docinho do Renault quem disse isso. Não importa. Eles ouvem novos passos se aproximando pelo corredor na direção da piscina. Marie-Louise parece nervosa, olhando ao redor como em busca de uma saída. Olá, chama uma mulher. Saga, chama a voz de Joona. Saga dá um passo na direção do corredor, onde vê Joona e Penélope entrando, escoltando uma mulher de cabelos castanho escuros com um corte elegante de pajem. Marie-Louise, diz a mulher com um sorriso exasperado. O que está fazendo aqui? Só pensei em dar uma nadada, diz Marie-Louise despreocupadamente. Esfriar entre as pernas, sabe? Você sabe que prefiro que telefone antes. Ah, sim, lamento, esqueci. Marie-Louise é irmã de Pontus, minha cunhada, explica a mulher. Depois se vira para Saga e se apresenta. Veronique Salma, Saga Bauer, do Sapo. Vamos para a biblioteca. Convida Veronique, começando a retornar. Posso continuar nadando, já que estou aqui? Pergunta Marie-Louise às costas deles. Desde que não seja nua. Retruca Veronique sem olhar para trás. Capítulo 90. A fotografia, novamente. Saga, Joona e Penélope seguem Veronique por vários aposentos no andar de baixo até a biblioteca. É uma sala pequena com minúsculas janelas em amarelo, cobre e rosa. Há muitos livros alinhados atrás de prateleiras envidraçadas, e móveis confortáveis de couro marrom estão colocados ao redor de uma lareira aberta. Um samovar de bronze polido domina uma mesa de centro. Por favor, me desculpem por não ter bebidas, mas estou correndo para pegar um avião em apenas uma hora. Veronique parece muito tensa e limpa as mãos na saia antes de continuar. Tenho de dizer a vocês de uma vez que nunca irei depor em um tribunal. Eu me recuso, diz, angustiada. Se me obrigarem, negarei tudo o que estou prestes a contar a vocês, não importando as consequências. Ela tenta ajeitar uma cúpula de abajur torta, mas seus dedos tremem tanto que ela acaba igualmente fora do lugar. Estou indo embora sem Pontus. Ele não poderá me acompanhar, diz. Ela olha para o chão. Sua boca retorce e ela tem de se controlar antes de conseguir prosseguir. Penélope, diz, olhando para ela. Entendo que você despreze Pontus como se ele fosse escória. Mas na verdade ele não é má pessoa. Realmente não é.
Eu não disse, escute, por favor, pede. Só quero dizer que amo muito meu marido, mas o trabalho dele. Não sei o que pensar do trabalho dele. No começo eu disse a mim mesma que as pessoas sempre precisaram de armas para se defender. As armas são comercializadas desde que as pessoas começaram a fazê-las. E, na prática, todos os países precisam se armar para sua própria defesa. Mas existe defesa, e existe. Ela caminha até a porta, a abre, olha para fora e depois a fecha novamente. Exportar armas para avivar as chamas em países no meio de uma guerra. Não se deve fazer isso. Não, não se deve, sussurra Penélope. Entendo que meu marido seja um homem de negócios, continua Veronique. A Silencia realmente precisa daquele contrato. O Sudão é um país grande com um suprimento de munição incerto para seus fuzis automáticos. Eles usam quase exclusivamente Fabrique Nationale. E a Bélgica não está mandando nada. As pessoas estão de olho na Bélgica. Mas, como a Suécia nunca foi uma potência colonial na África, temos uma reputação impecável na região. Pontus identificou a possibilidade e se adiantou no instante em que a guerra civil no Sudão terminou. Rafael Guide montou o negócio. Eles estavam prestes a assinar o contrato. Tudo estava pronto quando foi emitido o mandado de prisão para o presidente al-Bashir. Então isso violaria a lei internacional, conclui Saga. Todos sabiam disso. Mas Rafael não queria cancelar o negócio. Disse apenas que iria conseguir outra parte interessada. Demorou alguns meses, mas então declarou que o exército do Quênia receberia as armas do Sudão. O mesmo volume de munição, o mesmo preço e tudo mais. Tentei convencer Pontus a sair disso. Disse a ele que estava muito na cara que a munição iria para o Sudão, mas Pontus disse que o Quênia estava apenas fazendo uma boa jogada. Era um bom negócio para eles, que precisavam da munição. Não achei que acreditasse no que estava me dizendo. Realmente não, mas ele passou toda a coisa para Cal Palkrona e a INPE. Se Palkrona assinar, estará tudo certo, foi a explicação de Pontus, e uma forma fácil de lavar as mãos, diz Penélope. Por isso tirei a fotografia. Só queria que você soubesse quem se encontrou naquele camarote naquela noite. Eu entrei e disse a Pontus que não estava me sentindo bem e precisava chamar um táxi. Enquanto me preparava para fazer isso, simplesmente tirei a foto com meu celular. Muita coragem, reflete Penélope. Mas eu não sabia como era perigoso. Se soubesse, nunca teria feito isso, chora Veronique. Eu estava com raiva de Pontus e queria que ele mudasse de ideia. Saí da Altioper no meio do concerto e olhei para a foto no táxi. Era maluquice. O comprador era representado por Agathe Al-Agi, que é a conselheira militar do presidente do Sudão. Quer dizer, aquela munição seria desviada para uma guerra civil da qual ninguém queria tomar conhecimento. Genocídio, sussurra Penélope. Quando voltamos para a Suécia, supliquei a Pontus para sair do negócio. Não me esqueço do modo estranho como ele olhou para mim. Disse que era impossível. Contou que havia assinado um contrato Paganini, e quando vi a expressão dele fiquei com medo. Ele estava aterrorizado. Não ousei ficar com aquela foto em meu telefone. Imprimi apenas uma cópia e apaguei do cartão de memória e do disco rígido. Depois mandei a foto para você. Não tinha ideia do que iria acontecer. Diz Veronique em voz baixa. Como poderia? Eu lamento demais. Não posso dizer como. Todos ficaram em silêncio. Só se ouvia o barulho de água vinha da piscina. O que é um contrato Paganini? Pergunta Joana. Rafael é dono de vários instrumentos de valor inestimável, diz Veronique. Ele coleciona aqueles tocados pelo próprio Paganini há mais de 100 anos. Ele mantém alguns em sua casa e outros ele empresta para músicos talentosos. Ela passa as mãos nervosamente em seus cabelos elegantemente cortados antes de continuar. Nunca entendi direito essa coisa sobre Paganini. Pontus me disse que Rafael relaciona Paganini ao contrato. Ele diz que os contratos Paganini valem para sempre, ou é o que Rafael diz. Nada é colocado no papel. Pontus me disse que Rafael prepara tudo minuciosamente. Tem todos os números na cabeça, conhece toda a logística, e sabe exatamente como e quando cada negócio será concluído. Ele diz a cada um o que é exigido deles e quanto ganharão com o negócio. Assim que você beija sua mão, por assim dizer, não há como sair. Você não pode escapar, não pode ser protegido, não pode sequer morrer. Por que não? Pergunta Joana. Rafael é. Não sei como explicar. Ele é. Ele é um homem horrível, diz ela, os lábios trêmulos. Ele consegue arrancar. Ele os engana. Todos que trabalham com ele. Ele faz com que lhe contém seu pior pesadelo. Como? Pergunta Saga. Não sei. Pontus disse isso. Ele diz que Rafael tem essa habilidade. Responde, séria. O que Rafael quer dizer com pesadelo? Pergunta Joana. Eu perguntei a Pontus se havia contado a Rafael seu pesadelo. Claro que perguntei, disse ela com um olhar aflito. Mas Pontus não respondeu. E não tenho ideia de em que acreditar. Eles ficam em silêncio de novo. Grandes manchas molhadas de suor se espalham sob os braços da blusa branca de Veronique Salma. Vocês não vão conseguir deter Rafael, diz Veronique finalmente.
mas talvez possam impedir que essa munição chegue a Darfur. Faremos isso, promete Saga. Vocês precisam entender. É a falta de munição que mantém aquilo contido depois da eleição. Quer dizer, se aquilo esquentar novamente, todas as organizações humanitárias fugirão de Darfur. Veronique Salman confere o relógio e diz que logo terá de ir para o aeroporto. Vai até a janela. A luz multicolorida batendo em seu rosto revela uma expressão quase sonhadora, como se tivesse se livrado de um fardo pesado. Meu namorado está morto, diz Penélope de repente. Ela enxuga as faces. Minha irmã está morta. Eu nem sei quantos outros morreram. Veronique Salman se vira para encará-la novamente. Penélope, a quem eu podia apelar? Eu só tinha a fotografia. Achei que você, entre todas as pessoas, seria capaz de identificar as pessoas no camarote, explica ela. Você saberia a razão pela qual Agathe Al-Agi estava comprando munição. Você esteve em Darfur, você tem contatos lá. E você é uma pacifista e... Você estava errada, diz Penélope. Não reconheci Agathe Al-Agi. Eu sabia quem era, claro, mas eu não sabia como era fisicamente. Eu não podia mandar para a polícia ou os jornais. Eles não entenderiam o que significava. Não sei uma explicação, e eu não podia explicar. Como poderia? O que sabia era que tinha medo de ter qualquer relação com ela. Então mandei para você. Eu a limpei totalmente. Sabia que nunca poderia revelar minha ligação com nada disso. Mas agora você fez isso, aponta Joanna. Sim, porque eu? Porque você mudou de ideia. Porque estou saindo do país, e preciso. Ela baixa os olhos para as mãos. O que aconteceu? Pergunta Joanna gentilmente. Nada, responde, mas está segurando as lágrimas. Você pode nos contar? Diz Joanna. Não, não há perigo aqui, sussurra Saga. Veronique esfrega as faces e então ergue os olhos para Joanna. Pontus acabou de ligar de nossa casa de veraneio. Estava chorando e me pediu que o perdoasse. Eu não sabia do que ele estava falando, mas ele me disse que faria tudo o que pudesse para não colher seu pesadelo.